Aquele esquema de o voluntário tem que dar um passo à frente e os outros dois bonitos dão um passo atrás. Então aguardem aí. Isso. Jesus está voltando. Aguarde aí. Espera sentado aí, galera. Desafios apocalípticos, o que enfrentar depois que o mundo acaba. Eu tô vendo aqui o chat, nossa, já começou com tudo, ó. Otávio, só tenho 9 anos. O Otávio tá dizendo que vai narrar, cara. O Otávio tá dizendo que vai mestrar às terças-feiras. Aqui? Tá dizendo que vai É um apocalipse mesmo. É Poxa vida, como é Desafio. que é? São 8 trombetas, né? Desafio apocalíptico. O Otávio realmente narrou. Agora, vou olhar pra fora, vai chover canivete, cair... Como é que é? As 10 pragas do Egito lá? Vai cair Pois é, sapo. não, são 7 trombetas do apocalipse e a 8ª é o Otávio falando que vai mestrar. A 8ª é o Otávio falando... Rola a iniciativa. Roda iniciativa, olha só. Então vamos começar. Desafios apocalípticos, sem enrolação. Vamos direto para o fim do mundo. Primeiro tema da noite. O que é o fim? Nós já falamos de apocalipse antes, nós já falamos do fim antes, nós já falamos de quando tudo acaba, só que a gente quer dar uma repassada aí, porque sabe como é que é, né? Se todo o que é bom fica pro final, vamos acabar mais vezes. Então, vamos definir aqui o que é o fim, Bal. De acordo com R.E.M., né? O fim é o fim do mundo como nós conhecemos e está tudo bem. Caraca, velho, como é que eu ia imaginar que a gente tava falando de R.E.M. aqui? Mas, basicamente é isso que ele diz, né? É o fim do mundo quando nós conhecemos. Não é necessariamente o fim acabou e, tipo, beleza, acabou, não vai ter mais jogo porque foi o apocalipse. É mais no sentido de tudo que era a maneira que a gente conhecia não existe mais. Existe uma nova maneira de se viver, de acontecer as coisas. E passa por cima do que era antes. É mais ou menos uma virada de era, né? Uma mudança de situação. E tem uma citação também que eu até comentei recentemente, que é sobre fantasia medieval. Fantasia medieval, a gente está acostumado sempre a encontrar ruínas e não sei o que lá. Isso quer dizer que um mundo de fantasia medieval é um mundo pós-apocalíptico, porque ele é pós-apocalíptico de alguém. Pelo menos essa civilização que você está entrando, que agora está em ruínas, ela já se foi, e então você está vivendo no mundo pós-apocalíptico dela. É bacana pensar assim, porque nós tivemos aqui exemplos na América, né? Foram os Incas ou os Maia que sumiram de uma hora para outra aí, o troço foi rapidão, mal deu para explicar. Todas as civilizações que tiveram contato com os espanhóis. Mas eu acho que os maias, né? Acho que os maias foi Os mais maias, rápido né? o processo, eu gostei da imagem, eu achei meio Hieronymus Bosch essa imagem. Ó. O que não é sei Hieronymus quem que Bosch? é, mas... Porra, dá um Google aí, escreve Bosch, escreve B-O-S-C-H, tá? Grande retratista, não é retratista. Como é que é o Se termo? você escrever B-O-R-C-H, você vai ver marca de ferramenta. Bosch. Se você escrever errado, você vai ver um prato do Bosch. Cara, eu acho que tem um aspecto importante pra quando a gente pensa em apocalipse para RPG, que ajuda você a pensar no cenário, que é você fazer meio que umas perguntas básicas sobre o que levou aquilo. A gente falou sobre, naquele papo, né, sobre apocalipse, a gente falou sobre modelos de apocalipse. Eu lembro que a gente falou de arrebatamento, né? Falou de apocalipse nuclear e tal. E eu acho que a galera, normalmente quando você fala em cenários pós-apocalipse, é muito comum que a galera pense ainda tem essa cabecinha dos anos 60, né? De apocalipse nuclear, sempre a guerra nuclear, sempre a Terceira Guerra Mundial. E aí a gente tá vivendo agora num mundo com inverno nuclear e radiação na atmosfera. Não é que não seja provável, mas é que muitas vezes a galera só pensa a partir desse espectro. E aí eles perdem a oportunidade de fazer isso que o Luiz falou. De pensar em como é que um cenário de fantasia medieval tecnicamente é um cenário pós-apocalíptico. E aí você tem toda uma história que você pode elaborar sobre como é que aquela civilização anterior que deixou aquelas ruínas acabou. Mas eu acho que quando você está pensando em RPG, tem umas coisas legais de pensar sobre tipo perguntas básicas que você pode fazer que facilitam para você elaborar um cenário apocalíptico. Porque, por exemplo, você tem apocalipses, fins do mundo, causados ou aleatórios.
né? E aí, assim, nossa, o fim do mundo foi causado pelo derretimento das geleiras. As geleiras se derreteram sozinhas? Não. Então esse é um fim do mundo causado. Não, um fim do mundo causado por um cometa que atingiu o planeta e causou um inverno e tal, como que matou os dinossauros. Isso é aleatório. Né? Ninguém causa isso. Né? Chineses e indianos combinaram de ir lá no Ártico acender isqueiros de uma vez só. Isso. Então, assim, varia. E aí eu acho que isso já é um aspecto interessante para você pensar no apocalipse do seu cenário. Se ele foi causado ou se ele foi aleatório, afeta todo o resto. O apocalipse aleatório, normalmente não tem muito o que fazer, né? Tipo... Mesmo que já passou, né? Entendeu? Às vezes você pode tentar evitar e tal. Tem esse detalhe também. Ele é evitável ou ele é inevitável? Dá pra você mandar lá o Bruce Willis no asteroide, explodir o asteroide pra ele não atingir a Terra? Ou não vai ter jeito? É melancolia. E a gente já falou, inclusive, lá no YouTube, não aqui, sobre os cenários pré-apocalípticos. Que é justamente esse momento antes da treta rolar. Esse momento não olhe pra cima, né? Então, assim, a quantidade de filme pré-apocalíptico que você tem de referência, porque eu falei, o Armageddon é um filme pré-apocalíptico. Só que é um apocalipse evitável. O Melancolia não é. Nunca vi Melancolia. Não tá perdendo nada, eu não acho um filme bom, não. É bom você passar um pouco de raiva e ter arcabouço cultural. É bom porque é ruim. Na mesma época que lançaram o Armageddon, lançaram aquele Impacto Profundo também. Só que lá, né? Lá não tem Bruce Willis. Lá não tinha Bruce Willis. E foi muito aproveitado pra nomes de filmes para adulto também. É verdade. Lá não tinha Liv Tyler chorando. Então, assim... Ou seja, um filme ruim. Não tem a Liv Tyler, não tem o pai dela cantando, rapaz, e não tem o Bruce Willis. Que eu chorei vendo Liv Tyler chorando. Eu choro até hoje, cara. Assisti Senhor dos Anéis lá, eu vejo aquela mulher chorando, dá vontade de consolar. Não faz isso. Então, assim, um outro aspecto interessante, aí nisso que o Luiz falou também é relevante. Quando você pensa numa fantasia medieval, que é um aspecto do momento histórico / tecnológico que aquele apocalipse acontece. Se você tem uma queda de cometa num cenário futurista, existe uma possibilidade razoável de você acreditar que você tenha desenvolvimento tecnológico suficiente, sei lá, tecnologia espacial suficiente para as pessoas acharem que dá, talvez, para explodir um cometa, fazer alguma coisa com o cometa. Agora, não, um cometa tá vindo de fantasia medieval, ou que não tem, sei lá, ou só medieval, que não tem magia, brother, acabou. Então, assim, essa lógica é importante para você elaborar no seu cenário, para você saber o pré, o pré, o durante e o pós. O pós também é relevante nesse sentido, né? De qual apocalíptico a gente está falando desse evento? Ele é um apocalipse que o mundo vai ser destruído? Ou é um apocalipse em que a civilização, como nós conhecemos, vai ser destruída? Porque você tem situações em que a gente chama de apocalipse, mas, sei lá, aquela série Revolution, que é basicamente o fim da energia elétrica no mundo. Cara, é um apocalipse, de certa maneira. A civilização, como a gente conhece, acaba. Se você não tem energia elétrica, acabou. Acabou, tipo assim. Jericó também, não é? Não tinha essa parada? Eu acho que Jericó é nuclear. Jericó acabou a energia, porque os caras estão lá longe da bomba e estoura. Tem o Dança da Morte do Stephen King também. Fizeram uma série também esse tempo atrás. Que é de morte também, horrorosa. Então, assim, esse é o aspecto legal de você pensar, na hora de você pensar no seu apocalipse. É o pré, o pós e o pré, o durante e o pós e a forma como lida com ele depois. Tinha aquele primeiro filme dos Planetas Macacos, aquela história do cara e tal, do mundo dominado por macaco, aquele plot twist gigantesco, onde ele percebe que tá na Terra depois do apocalipse, né? Que os humanos foram sumindo e os outros símios é que evoluíram a partir de então. A gente falou esses dias aí de um desenho antigo da Hanna-Barbera, que é Thundar, o Bárbaro, que ele vive num mundo fantasioso, tipo o Conan, saca? Com criaturas fantásticas e magia, e na verdade... E ele usa sunguinha, né? Ele usa sunga com aquela coroa e uma espada laser. E na verdade é pós-apocalíptico, né? A humanidade sofreu um apocalipse nuclear e o que ele vive ali é o que restou. Hora de aventura. A Guerra dos Cogumelos nada mais é do que uma guerra nuclear em larga escala. Então, assim, dá pra você fazer muita coisa, mas a frase que eu quero coisar aqui, anota aí, Otávio, a frase para coisar aqui é o Baal falando que você acha uma ruína
E aquilo é o apocalipse do povo que vivia ali. E às vezes, cara, você pode usar isso daí de maneira muito boa nas suas aventuras e de maneira muito eficaz no seu cenário. De vez em quando, cacete, eu falo pra caramba do Eras. O Eras se chama Eras por causa disso. Algumas vezes, simplesmente a modalidade, né, as regras vigentes aqui, fala assim, acabou hoje aqui, ó, vamos mudar. E muitas das vezes ela vem com uma alternância muito grande de povos, né? Os grandes são aniquilados, dispersados e diminuídos, e os pequenos que sobrevivem acabam se reorganizando, e aí você tem as ruínas, você tem os traços daqueles povos antigos e as coisas que já se foram sendo resgatadas, incluindo a grande maioria dos itens mágicos. E às vezes você pode tratar disso. Nesse sistema chama Eras porque a cada mudança grande, drástica, mundial, vamos falar assim, cria-se uma nova era, né? Cria-se uma nova etapa. E tem vários sistemas de cenários, quer dizer, que fala disso. Tem sistemas também que falam disso. Mas tem vários cenários da literatura que falam disso também. Senhor dos Anéis tem mudanças de era, né? Só que não chega a ter destruição total. Mas existe sim essa mudança. Pode falar, ó. O Sons of Skyrim tá perguntando no chat se a gente vai falar sobre os domínios apocalípticos de Ravenloft. Em algum momento, provavelmente, da nossa vida, algum de nós vai ter paciência para ler alguma coisa sobre Lord D&D, qualquer cenário que seja, aí a gente pode fazer algum vídeo específico sobre isso. Mas acho que no momento ninguém tem conhecimento de Lord D&D oficial. Já fica adiantado que não serei eu. Cara, Ravenloft, é porque assim, o problema é que Ravenloft é de 90, né? O que foi produzido de lore a partir disso aí desde então, puta que pariu, né? Você tem que ter muita vontade. Já que o Vermelho se indispôs aí, eu vou falar que eu também, porque aí sobra pro Luiz. Então, parabéns. Aquele esquema de o voluntário tem que dar um passo à frente, aí os outros dois bonitos dão um passo atrás. Então, aguardem aí. Aguardem. Isso. Jesus está voltando. Aguarde aí. Espera sentado aí, galera. Não fique em pé, não, que é ruim pra lombar. Mas eu sugiro que leiam por conta própria, que provavelmente é mais rápido essa informação. O Luiz gosta de cenário. O Luiz gosta de sistema, não gosta de cenário. Ninguém gosta de cenário, então até que cada um faz seu próprio aqui. Mas o Von Richten, você leu, não é? Eu ou Jesus? Não. O Luiz ele pegou o material do Von Richten. Ele fala de um cidadão específico de Ravenloft, né? Que é o Von Richten. Mas não tem cenário, não tem nada. No máximo porque era uma aventura pronta, né? Que a gente jogou, então tinha o cenário daquela aventura. Mas... É porque chama Von Richten Guide to Ravenloft, eu acho. Porque é um guia de monstros, né? É um guia de situações de maldições, então, assim, etc. Se você quiser pelo menos saber quais são os monstros que existem em Ravenloft, você pode usar o Von Richten Guide for Ravenloft, que aí você sabe quais são os monstros que ele tá listando lá do cenário. Inclusive, se vocês que estão assistindo aí, Sons of Skyrim e companhia, tiverem romances interessantes de D&D para sugerirem, eu nunca li. A única coisa que eu li foram os HQs do Drizzt Do'Urden, que eu acho bem legal, mas eu nunca cheguei a ler um livro de romance inteiro do D&D. Eu acho que tem bastante. Eu já li até de alguns de storytelling, os romances de clã, né? Mas de D&D, tô por fora. No início dos tempos, quando essas coisas apareciam na Xerox, eu até dava uma olhada, mas... preguiça demais disso aí, cara. É pra quem é fã, pra quem gosta do cenário, aí vai fundo. Eu gosto, pelo menos eu acho que a nossa trupe aqui partilha do mesmo ritmo, que a gente gosta de cenários que estão fora dali ou mesclados com eles, e aí a gente aproveita isso para nossas histórias. Enfim... diga. Como eu trabalho com cenário próprio, eu às vezes evito ler demais sobre cenários específicos justamente para não ser influenciado. Para daqui a pouco eu não estar passando pelo velho processo do... Essa ideia é minha, original, ou eu tô só chupetando algo de outra pessoa e não tô percebendo a paráfrase ou paródia que eu tô fazendo? Os storytelling são legais porque eles mostram como o jogo realmente deveria ser jogado em vez de ser super-heróis noturnos, né? Sim, então, eu concordo. Eu concordo, storytelling tem umas coisas bem legais e bem mais digeríveis
do que o do D&D nesse sentido. Agora, eu gosto de planejar as coisas pra cair naquilo que o Jesus já falou há muito tempo atrás, que é o hall de ideias que eu tive, que os outros tiveram antes. O que eu tive antes dos caras, os caras conseguiram vender, e aí fica como se eu estivesse copiando. Mas é a vida. Em resumo, apocalipse é quando você dá uma quebra no status quo. Não queria falar isso, mas você tá quebra no modo de vida de algum povo, de alguma região, e ela drasticamente muda para outro estilo de vida através de outros tipos de influência, sejam elas naturais, sobrenaturais, externas, etc, etc, etc. Às vezes você experimenta cair um meteoro aí numa história de medieval para ver o que acontece. Podemos seguir, senhores? Bora. Porque agora sim nós vamos falar dos desafios. Agora que a gente fez essa introduçãozinha, nós vamos para a discussão número 2. E piora? Ou seja, o apocalipse aconteceu. O fim do mundo já chegou. Tem como piorar? Vamos falar de coisa boa então. Vamos falar de TechPix. E o primeiro tema, que vai trazer coisas que as pessoas vão ter que enfrentar depois que o mundo acaba, áreas tóxicas. Considerando um apocalipse por conta de bombas nucleares ou alguma situação, principalmente radiação, né? Quando a gente fala de áreas tóxicas, envolve principalmente radiação. Mas existem outras possibilidades também, como queda de meteoros que podem ter levantado uma poeira tóxica, ou queda de meteoros contendo algum tipo de radiação, algum tipo de problema que ele traz, problemas cósmicos ali. Aí você pode até meter já um Lovecraft ali, um Cthulhiano. Saiu a gosma melequenta radioativa lá de dentro. A cor que caiu do céu. E aí... Excelente. E aí, tem o filme com o Nicolas Cage também. É muito bom, aliás. Sim. E aí, no The Genesis, por exemplo, acontece isso. The Genesis é um cenário gratuito, tem um sistema /cenário gratuito que tem na internet, procurei. Ele fala justamente de um mundo pós-apocalíptico, em que meteoros caíram em linha, assim, na região da Europa até a África, e mudou completamente a situação do mundo, né? Ele é mais focado em Europa e África ali, mas ele até fala que, né, no Brasil houve tempo de mandar um broadcast assim, sobre o que estava acontecendo, mas depois cortaram a comunicação. E a grande parte da Europa ficou interditada por conta desses locais que são conhecidos como áreas tóxicas, mas ali é porque tem tipo um fungo que veio junto do meteoro e causa problema na galera, assim. E curiosamente também, essa reação que teve com os meteoros fez com que a África subsaariana se desenvolvesse em forma de uma floresta. Então muda um pouco ali os polos de poder da Terra, e aí uma série de coisas acontecem. Em outros cenários, como em cenários de videogame, muitas vezes você vê, áreas tóxicas são locais onde você vai fazer suas missões para buscar recurso, para buscar alguém, para buscar alguma coisa. Normalmente você tá numa área tranquila, que é a área não tóxica, né? Que é normalmente onde fica a sua base, onde a cidade que sobreviveu tá ali. E as pessoas precisam fazer incursões até as áreas tóxicas para poder buscar alguma coisa. Sejam, como eu falei, recursos, ou fazer o transporte de uma pessoa. Enfim, existe uma série de desafios que você pode colocar que vai envolver essas áreas tóxicas. E aí você precisa definir o que essa toxicidade causa nas pessoas. Elas vão perdendo ponto de vida, elas vão acumulando pontos de mutação, por exemplo, e aí vai variar de acordo com o seu sistema, vai variar de acordo com a ideia que você tiver. Se você tiver um sistema próprio, se você tiver mecânicas próprias que você queira inserir em um sistema que já existe, por exemplo. Então você pode colocar ali envenenamento, pontos de mutação, a pessoa vai perdendo a humanidade, enfim, uma série de coisas que normalmente essas áreas tóxicas causam. Se você estiver lá desprotegido, sem o equipamento necessário para fazer essa incursão, ou até mesmo com o equipamento. Às vezes o equipamento só serve para reduzir a taxa desse efeito que a área tóxica vai causar em você.
Você só consegue ali reduzir para você conseguir, por exemplo, fazer sua missão de ir ao ponto A até o ponto B e voltar. Então, áreas tóxicas são um dos desafios, acho que mais comuns, cenários pós-apocalipse, sobretudo de invernos nucleares, e são bem interessantes para você fazer esse tipo de desafio, de a pessoa ter que entrar nessa área por algum motivo que a obrigue, e aí coisas desconhecidas também podem habitar ali, igual, por exemplo, o Nevoeiro, né? Filme, não a série. Por favor, né? Que também podem ter perigos ali, que a gente vai falar mais pra frente. Eu pessoalmente gosto, isso que o Luiz falou é muito interessante, de você ter as áreas tóxicas como áreas que são importantes por alguma coisa, mas que tem essa dificuldade natural de acesso. Então, isso é muito comum em videogame, normalmente, isso é muito comum que você tenha área tóxica em que te dá acesso a recursos mais raros e mais valiosos, mas que pela dificuldade que ela cria, te força a desenvolver alguma coisa. Então você tem que conseguir, por exemplo, achar o item que remenda a roupa para poder entrar nessa área por um tempo. Ou então, para poder entrar nessa área, ponto. E aí, se por acaso você tiver a roupa danificada quando você tá lá, você tem que sair correndo, porque senão você vai ter prejuízo. Então, assim, esse tipo de dinâmica, que na verdade não precisa ser apocalíptica, né? Nada te impede de fazer isso numa aventura de RPG normal. Na sua casa, né? Não faça Na isso sua, na sua na casa. sua casa, entendeu? Não faça nossa, isso na sua casa. ganhei aquele kit de ciência para crianças e ninguém notou que dava para produzir amônia com aquilo. E aí eu fui fazer no banheiro e morri. Pode acontecer. Vou misturar CIF com Não pode. Não pode. Não conta. Não pesquisa, gente, não pesquisa. Mas enfim. Por favor, não faça isso. Viu, nada Google, impede que não você fomos faça nós, não. essa área. Nada impede que você faça isso em qualquer cenário. Mas eu acho que no cenário apocalíptico isso é legal justamente porque faz sentido que uma área tóxica, uma área com toxicidade de alguma forma, tenha mais recursos. Naturalmente. Se aquele local é mais difícil de você explorar em busca de recursos, faz sentido que tenha mais recurso lá, porque as pessoas não foram até lá. Ainda não foi totalmente... eu não sei o termo em português que usa pra isso. Morreram. Em inglês é scavenged. Não, em inglês é tipo scavenged. A pessoa foi escavengar lá. Escavengada, entendeu? O local ainda não foi escavengado adequadamente. E também faz sentido, e um outro aspecto, e aí, dependendo do que for a toxicidade, do que causar essa toxicidade, faz sentido que essas áreas tenham criaturas mais fortes. Então, se você está pensando num apocalipse nuclear e você tem uma área que é tóxica por excesso de radiação, se existir alguma criatura ali dentro, essa criatura tem que ser resistente à radiação. E para ela ser resistente à radiação, normalmente isso significa que ela já passou pelo que podia passar e sobreviveu. E aí essa criatura é mais forte. E aí, naturalmente, ela já é mais forte porque ela está adaptada àquele ambiente e você não está. De alguma maneira, você está ali em uma situação precária e que pode ficar rapidamente precária se por acaso você sofrer algum tipo de prejuízo. Então, esse é um aspecto interessante de você pensar. Se você tiver uma aventura apocalíptica, às vezes uma área tóxica pode ser parte do desafio final, ou parte da área final em que as pessoas vão ter que fazer alguma coisa. Porque normalmente quando você fala em cenários apocalípticos, você está falando de cenários de sobrevivência. E aí o aspecto de sobrevivência fica mais relevante mesmo. Tipo as baratas, que elas estão adaptadas para o mundo, coisa que você não está. Então, você não consegue viver melhor que as baratas. A parte da área tóxica que é mais bacana é que é uma das retratações mais explícitas do apocalipse. Porque tudo tem radiação, se você for pensar assim. Tudo tem radiação e tudo tem toxicidade. Tudo. Nada é limpo e claro de perigos. Só que a sua radioatividade corporal, a radioatividade das paredes da sua casa, de uma banana, ela não é grande o suficiente para te prejudicar. A toxicidade que você tem nas coisas da sua casa, na poeira, no próprio ar, no gás carbônico que tem na sua cidade, ela não é suficiente para te arrebentar de cara. Então você tem uma certa tolerância para isso. Então muitas coisas que você vive normalmente aí, tá tranquilo, tipo o oxigênio que você respira para viver e que ele te faz bem,
ele é fatal para muitos micro-organismos, como o Baal já estudou lá nas aulas de biologia dele. Existe uma época no planeta em que, quando surgiu essas criaturas que produziam oxigênio, simplesmente detonou 98% da vida que existia antes deles, porque elas eram incompatíveis com o oxigênio. O oxigênio era veneno, tóxico para eles. Então, muitas coisas dependem do seu ponto de vista. Então, se você vai tratar aí uma questão apocalíptica, derretimento do gelo no planeta, por exemplo, existe uma tretinha, uma preocupação verdadeira dos cientistas, que é o seguinte: imagina a quantidade de matéria orgânica congelada tá lá soterrada debaixo da terra. E da neve, o que é, né? Então ela tá soterrada lá debaixo dessa neve, essa gigantesca área incomensurável. Como era grande essa área debaixo do gelo. E se esse gelo derrete? E se essa coisa podre que tá lá presa toda começar a liberar todo o gás metano que tiver lá dentro, preso? Que é um medo real dos cientistas. Você vai ter tanto metano na atmosfera que você vai provocar, em pouco tempo, um efeito estufa que pode ser insuportável para o ser humano. E você sabe que a maioria dos organismos do mundo vai ser afetada diretamente com o aumento da temperatura. E isso é uma coisa corriqueira. Então, se você começar a pensar na toxicidade de abrir uma fenda no chão, aí você fala, você adora colocar isso lá no seu RPG. Poxa, tem um rio de lava ali embaixo passando. Cara, você sabe a quantidade de enxofre que esse troço tá exalando? Gases tóxicos ali, né? E gases tóxicos, aquele negócio do oráculo de Delfos lá, que todo mundo ia lá na Grécia pra ficar, tendo visões do futuro, era gás tóxico que saía do buraco do chão lá, e a galera ficava loucona. E isso que era um troço ali, perto da terra, perto de um rio. Imagina se abre lá e começa a sair gás tóxico, se começa a despejar esse tanto de metal nos rios. Vai começar a intoxicar a galera de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo de mineral que a gente não consegue assimilar no corpo. Então dá pra você trabalhar isso de diversas maneiras. Tem uma pedrinha, a montanha rachou no meio e de repente apareceu uma pedrinha brilhante que deixa o lugar mais quentinho. Aí você vai ver, tem o quê? Tem um urânio lá no meio, quebrado em uma jazida natural. Acho que não é urânio é natural, não é plutônio que não é que tem que ser sintetizado? Eu não lembro bem. Plutônio deve ser natural em algum lugar do universo. Não, eu acho que é isso mesmo. Plutônio é a partir de urânio. Urânio é natural, o plutônio é que é sintetizado. Urânio enriquecido vira plutônio. Isso, aí de repente rachou a montanha e você tem urânio ali dentro, brilhando, fazendo as pessoas ficarem doentes. Então, assim, dá pra você ter muita ferramenta pra tratar com isso, e ela é a clara e evidente caricatura de que o mundo realmente mudou e que ali pra frente é só pra trás agora. E tem um negócio que é o seguinte, cara, é muito fácil você ter uma área tóxica, né? Aí você falou a questão do oxigênio. Cara, o ar que é respirável para um ser humano tem um percentual muito específico de cada gás. Uma variação pequena nesse percentual é suficiente para tornar aquele ambiente tóxico. Tipo morar com fedidos. Pode não ser... E também, né? Aumenta rapidamente a concentração de gás carbônico. Porque pode ser isso, assim, você não precisa de uma variação grande, assim, para ter um efeito imediato, entendeu? Essa toxicidade pode ser do longo prazo. Porra, os caras os Estados Unidos conseguiam fazer casas tóxicas porque metiam chumbo na tinta. E aí as pessoas desenvolviam câncer depois de 20 anos. Então, assim, é muito fácil você estabelecer uma área tóxica. O medo que eles têm de amianto, que aqui a gente tem pra todo grande, lado. Né? Aqui, menos agora, né? Porque finalmente a gente olhou e falou, mas é muito fácil fazer isso. Então, eu acho que, assim, você não precisa que o ambiente apocalíptico gere muita coisa. Isso é outra coisa interessante. Às vezes, só a falta de manutenção de alguma coisa, ou a opção por fazer alguma coisa usando um material diferente, porque num cenário apocalíptico ou pós-apocalíptico algo acabou, já é suficiente para tornar aquilo tóxico, para ter um efeito duradouro de longo prazo que as pessoas só vão descobrir depois de 40 anos, quando morrer todo mundo. Olha só. Vivendo e aprendendo sobre morte com Mr. Salada. Vamos prosseguir porque tem muito assunto. E o próximo desafio de pós-apocalipse
o mundo volta a ser desconhecido. Bom, por que que é isso, né? Porque, cara, imagina o seguinte, todo apocalipse que você tem, você vai pegar e mudar drasticamente aquela região de alguma maneira. Seja os povos que foram extintos, seja uma população que teve que migrar, seja a toxicidade do lugar, seja a mudança geológica, geográfica, geotérmica, qualquer outra coisa que você puder imaginar aí. Então, qualquer mudança que você tem, você vai fazer com que as áreas sejam alteradas com o tempo ou com algum tipo de ação. O meteoro que cai vai mudar, terremoto vai mudar, vulcão, furacão, tudo isso aí vai arregaçar um canto. As pessoas migrando e aquele local ali vivendo muito tempo isolado, ele vai novamente crescer de alguma maneira. Não necessariamente da maneira que era antes, mas de alguma maneira ele vai crescer. Ele vai ser habitado por criaturas que consigam viver ali. Ele vai ser habitado por criaturas que se adaptaram a essas mudanças, como o Salado estava falando. Então, às vezes, você chegava no lugar e tinha ali uma grande cidade, era uma São Paulo, uma Nova York, e ela teve que, por algum motivo, ser abandonada. Vamos falar que foi um apocalipse zumbi. O apocalipse zumbi varreu grande parte da humanidade e aquela cidade ficou ali separada e isolada por séculos. Quando alguém for lá depois, ela vai ser uma mata, ela vai ser uma floresta, ela vai ser um deserto, ela vai ser uma coisa totalmente diferente do que ela era. E com certeza vai ter criaturas habitando ali totalmente diferentes das que existiam ali antes. Eu coloquei essa imagem aí com os dinossauros numa selva, porque é meio que uma questão nesse nível mesmo, porque pequenas mudanças, dependendo do nível do seu apocalipse, é claro, porque pequenas mudanças na composição do ar, por exemplo, vai mudar os seres, lógico, depois de um certo tempo, né? Vai mudar completamente. O nível de oxigênio que a gente tinha no planeta era muito maior antes. Por isso os bichos eram maiores, a umidade do ar era diferente, a temperatura era diferente. E aí, como ela foi mudando, as criaturas foram se adaptando e são o que são hoje por conta dessa mudança. Então você pode incorporar isso daí no seu cenário no nível que você desejar. Então pode ser uma nova ilha que apareceu, pode ser uma terra que desapareceu, uma floresta que virou deserto ou o contrário, montanhas que se racharam e viraram cânions que foram soterrados e hoje são planícies. Então tá aí para você usar a sua imaginação e explorar da melhor maneira. E se possível, com personagens, olha só a dica, com personagens que já estiveram lá quando tudo era normal e depois voltam lá depois de tudo mudado, para eles verem a diferença, onde você vai mostrar para eles os lugares que eles já estiveram e como que eles estão agora, e aí você vai causar esse choque de realidade, porque eles não vão reconhecer o lugar que eles estavam, eles vão ver pistas do que foi, e é eles mesmos por conta própria que eles vão ver e falar, caraca, cara, isso aqui era um estacionamento e hoje é um shopping center de 2 andares. Uma outra maneira também você mesclar, inclusive, áreas tóxicas com o novo mundo ali, né? O mundo desconhecido, é se tornar, por exemplo, a superfície inabitável. Que era uma coisa que aconteceu, por exemplo, em Matrix, no anime Evangelion, que é Neo-Tóquio, né? Subterrâneo, por causa dos anjos que vieram destruir tudo. Então, dependendo do nível tecnológico do cenário que você vive, se for, por exemplo, ou do nível tecnológico em que o cenário passa a ser, né? Pode ser que ele é no cenário moderno e após o apocalipse ele volta a ser medieval, por exemplo, diminui ali, igual a gente estava falando sobre a questão da luz elétrica e de outros recursos que a gente deixa de ter. O mundo pode ser basicamente agora um mundo subterrâneo. Então é o mesmo planeta, sabe? Planeta Terra, com todas as coisas que ele tinha antes, mas agora todo mundo é obrigado a viver embaixo da Terra porque a superfície ficou inabitável, porque a camada de ozônio foi destruída e sem subir lá você é torrado pelos raios ultravioletas. Então você tem uma opção legal também, que é de fazer esse tipo de cenário, um cenário subterrâneo no mesmo mundo onde você já vive, mudando assim a perspectiva do que você está acostumado. Eu gosto do desconhecido mantido como um fator de mistério. Eu acho que isso é o legal. Esse que o Luiz falou do cenário lá, que as pessoas vão pro subterrâneo, eu gosto mais quando ele vai entrando naquele... Igual essa série Silo, que tem da Apple. Que as pessoas estão um tempão lá no subsolo, porque a informação que existe é de que a vida não é mais habitável lá em cima. Mas ninguém tem certeza.
Ninguém tem certeza. Tipo, a última leitura foi essa. Quando alguém sobe, morre. Mas ninguém sabe exatamente por que tá acontecendo. A pessoa morre por quê? Porque o local é inabitável? Ou é porque existem pessoas que vivem lá em cima, na verdade, e mataram ela pra manter? Então, assim, o legal de você ter o fator de desconhecido é justamente que você tira das pessoas a sensação de segurança. E isso dá um elemento, isso é particularmente bom quando você está fazendo uma coisa mais na linha de mistério, suspense, até de terror. Que é, beleza, qual é o impacto? É o nevoeiro. O nevoeiro é aquilo. O cara já não sabe mais. O cara tá na cidade que ele viveu trocentos anos. Mas um dia depois do que tá acontecendo, ele já não tem a menor ideia do que tá acontecendo fora do local que ele consegue ver. Ele tá dentro de um prédio, ele não sabe o que tá acontecendo do lado de fora. Ele não consegue ver um palmo no nariz depois daquilo. Tudo é um risco. E toda vez que alguém sai, dá merda. Então, assim, você cria um componente de desconhecido para as pessoas, que no caso do nevoeiro é extremo, mas que você pode fazer em qualquer outro cenário. Fallout é isso. Os caras estão lá embaixo, beleza, quando a gente subir. Existe uma expectativa de que quando a gente subir vai ter uma situação e tal, não sei o quê. E aí o cenário é completamente diferente do que estava previsto. E a partir do momento que o cara olha e fala, isso aqui já está diferente do que a gente tinha calculado, todo o resto é imprevisível. Se você tira da pessoa a presunção básica que ela tinha, todo o resto é desconhecido. E isso é muito interessante, tanto do ponto de vista narrativo, quanto do ponto de vista de criação de um mistério de suspense. Concordo. Só queria falar o seguinte, com essa questão do silo, que as pessoas sobem e morrem, eu assisti 2 episódios e sei por que as pessoas sobem e morrem. Só que eu não vou falar para não dar spoiler, e se você quiser saber, pode passar um pouco de raiva lá. Tem um filme também que o Bill Murray é o vilão, né? Acho que não sei se é Máquinas Mortais, uma coisa assim. Que eles vivem no subterrâneo acreditando que Mas vai não em é- cima não. deles zoado. Máquinas Mortais é o das cidades Que móveis. andam, é. Que Então, comem aí umas tem às um outras. que são 2 adolescentes que precisam ir lá na superfície porque tá acabando a luz, sei lá, uma chama ou uma luz Ai. elétrica lá desse lugar. Eu não sei, eu não gosto de ver o Bill Murray como vilão. Eu gosto, só que é raro, né? Ele é vilão no Quantumania, do último do Homem-Formiga. É, mas é meso, né? Não, aquele filme todo é o mesmo. Enfim, Verdade. nós 3 concordamos aí que você transformar o mundo desconhecido é um ótimo elemento de mistério e terror. E é o que geralmente a gente quer tratar quando a gente fala de apocalipse, né? Porque ninguém quer tratar a história de apocalipse pra fazer uma história bonita. As pessoas querem fazer histórias pra chocar. Ó, Luiz, vi aqui, é City of Ember. Tipo isso. Cidade das Sombras, é. Nossa, aqui é lento. Caralho, eu nunca ouvi falar desse filme. Cidade das Parece que não Sombras vingou eu já- muito bem, não. Se E é fosse, né? baseado em livro, pelo que eu tô vendo aqui. É baseado em fatos reais. Baseado Vamos- no romance The City of Ember, é. Vamos prosseguir, porque o mundo é desconhecido, mas ele dá voltas. E os próximos desafios do mundo apocalíptico: novas doenças, novos venenos. Eu botei essa imagem aí. Ninguém sabe o que é essa imagem, né? Presumo. Eu li ali em cima. Isso aí é uma imagem, uma pintura do século XVIII? Da cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, né? Quando o Hernán Cortés começou o processo de genocídio da população azteca, a principal aliada, né? Ele chegou lá com 2.000 soldados, aí todo mundo fala, nossa, eles tinham armamento, eles conseguiram recrutar aliados, não sei o quê. Não, a principal aliada do Cortés foi a varíola, né? Varíola, os caras trouxeram a varíola, os astecas não tinham absolutamente nenhum contato, nunca tinham tido contato com a doença, o pessoal da Europa e da Ásia foi tendo contato, e aí 40% da população asteca morreu em 1 ano por causa da varíola. Quem não morria, às vezes, ficava incapacitado, não conseguia trabalhar nas lavouras, morria de fome. Um único vírus causou esse impacto e os caras não levaram só varíola, levaram sarampo, levaram gripe. Gonorreia. Então, assim, não só as doenças podem ser a causa de um cenário apocalíptico, você pode ter cenários apocalípticos causados por doenças de variadas intensidades, doenças normais ou doenças que causam o surgimento de zumbis, como no Eu Sou a Lenda, por exemplo.
como elas certamente podem ser um efeito duradouro posterior. Em um cenário em que a doença é o motivo do apocalipse, por exemplo, é razoável que você tenha variantes da doença original que permaneçam posteriormente. Ou seja, mesmo que os caras desenvolvam, às vezes, alguma resistência, é sempre possível que fale, olha, existe uma variante aí que é mais agressiva e a nossa imunidade não resolve. Existe uma área da cidade em que as pessoas que moram lá pegaram essa doença e sobreviveram, mas se a gente tiver contato com eles, a gente morre. Também é uma possibilidade. A gente viu na pandemia da Covid, os especialistas alertavam, olha, falta de vacinação é um problema, porque se a gente tem gente demais pegando a doença, as chances da doença mutacionar e criando variantes mais perigosas é grande. E aí a gente vai ficar numa corrida permanente tentando criar uma vacina que inclua o novo tipo, enquanto um outro novo tipo está surgindo e nesse processo está morrendo gente. Então, eu acho que as doenças venenosas eles são interessantes porque eles são um risco não só nesse apocalipse causado pela doença, como nos outros. O apocalipse nuclear vai colocar radiação no ar. Vai estimular a mutação nas pessoas, mas também vai estimular a mutação em vírus e bactérias. Você vai ter cenários com escassez de recursos, por exemplo, que podem levar os sobreviventes a se alimentarem de animais que eles não comeriam se tivesse opção. E aí, parabéns, você acaba de adquirir uma variante do vírus da gripe suína ou da gripe aviária. E aí, agora você não tem imunidade a isso. Não. Só que você está no cenário apocalíptico, você não tem os mesmos recursos de pesquisa e tratamento. Uma doença que talvez fosse bem tranquila de pesquisar no dia a dia do mundo moderno funcional, já não vai conseguir porque está tudo disfuncional. Então, doenças em cenários apocalípticos, elas são um problema multidimensional por causa disso. Elas podem ser a causa, elas podem surgir em situações alternativas causadas pelo apocalipse, e você está sempre falando de uma situação do mundo como um todo, em que as condições de pesquisa e tratamento de qualquer doença são mais difíceis. Fica bem mais complicado de você fazer isso. No mundo pós-apocalíptico, em que houve normalmente uma grande mortandade de pessoas, seja por qualquer motivo, existe tirar também uma grande disponibilidade de corpos, né? Normalmente nessa situação não dá tempo ou não existe condições de haver o enterro digno ou cremação ou qualquer tipo de resolução para a quantidade enorme de pessoas que morrem. E corpos acumulados tendem a acumular insetos, tendem a acumular ratos, pragas, que vão ali também aumentar. Então, aconteceu isso na Idade Média, na Europa, né? Tinha tanta gente morrendo que aí aumentava a quantidade de rato, que aí aumentava a quantidade de pulga, que aumentava a galera com praga, e o negócio era um efeito dominó, assim, sabe? Cidades foram abandonadas, né? Então, e essas novas doenças não precisam nem ser necessariamente novas, podem ser doenças, às vezes, que acreditavam que tinham sido erradicadas, que voltam a se desenvolver, porque, igual o Marcelo falou, não tem mais estrutura médica, né? Não tem mais vacinas e etc. Então, pólio, sei lá, que é uma coisa que tecnicamente já está erradicada em vários países. Pode ser que ela volte a acontecer por conta de não existir mais a vacina, que a galera que toma, todo mundo que tomou quando era criança, as próximas gerações não vão ter mais acesso a ela. Porque a sua tia fica mandando mensagem no WhatsApp contra a vacina. Todo mundo com o braço marcado aí, porque tomou vacina quando era criança. Por isso tá aí, senão não estaria. Né? Mas é uma boa também, um bom plot, né, para se desenvolver nesse tipo de cenário, onde muitas pessoas morreram e as doenças passam a se desenvolver com uma velocidade mais acelerada por causa da quantidade de material de decomposição que tem disponível. Eu acho bacana isso daí, e vocês dois falaram de doenças, então eu vou falar dos venenos. Bom, doenças é bacana de aplicar na história, a gente já falou aí algumas coisas, e até vale futuramente a gente voltar a esse tema, porque a nossa live sobre venenos e doenças ficou incompleta, porque caiu a live, então talvez seja um bom tema. Mas, como a gente falou que as coisas mudam, o lugar fica tóxico e a natureza, a paisagem, o lugar volta a ser desconhecido, as criaturas se desenvolvem de maneira diferente e tudo passa a ser diferente, né?
continuar nessa linha aí. Tudo passa a ser mais evoluído, ela tem um novo patamar a ser alcançado. Muitas coisas que não eram veneno passam a ser. Criaturas que não eram venenosas podem passar a ser. Às vezes coisas que não tinham tantos perigos podem ficar drasticamente ameaçadoras. E a gente vê por questão, por exemplo, do tétano. Tétano é uma doença que, pra falar a verdade, eu nunca vi ninguém ter tétano. Mas qualquer moleque aí que sai correndo e pisa num prego tem que tomar vacina logo, porque ela é uma doença perigosa. Ela geralmente tá no ermo, né? Vamos falar assim, ela tá no ermo. Só que você imagina o seguinte, nós estamos falando de coisas tóxicas que se espalharam por muitos lugares. Pode ser um produto químico à base de cloro ou à base de enxofre, pode ser matéria biológica concentrada, pode ser gases, pode ser vários tipos de situações. E de repente, por conta dessas mudanças drásticas do apocalipse, elas passam a estar impregnadas no solo, nos objetos. Às vezes os animais que se desenvolveram resistentes a essas toxinas passaram a incorporar essas toxinas no organismo, igual o sapo da Amazônia, aquele sapo azul ou amarelo, que ele fica comendo plantinhas lá, coisas que têm toxinas, e acumula do corpo a toxina que eles comem, e ela vai direto para a pele para sacanear os predadores. Então, às vezes, o cara chega lá, dá uma beliscada na parede lá, cortou a roupa, feriu o braço, um cortezinho, e ele tá envenenado. Aquela criatura, uma borboleta que antes era só bonita, olha que borboleta bonita, mamãe. Agora tem um baita de um ferrão que pode te inocular um veneno que antes ela não tinha. Então, acaba tendo uma ameaça velada, desconhecida, uma breve surpresa para o seu grupo, principalmente se ele tiver sintomas que não são fáceis de detectar. Por exemplo, tô aqui com o meu druida e o meu ranger, meu clérigo, e aí o cara adoeceu de uma hora para outra. O cara adoeceu. Aí você vai ver, o que é sintoma? O cara tá assim, tá assado. Pô, e aí o que é? Que veneno que causou isso aqui? Que doença? Cara, não tá normal isso aqui. Não dá pra saber. Você usa os antídotos normais e ele não dá certo. Se você tiver num cenário mágico aí, onde a ameaça apocalíptica foi mágica, a magia de remover também não tá funcionando. Aí, putz, e agora, hein? Como é que eu faço? E aí é uma questzinha nova pra você quebrar a cabeça. Principalmente se o apocalipse que você tiver medieval foi um apocalipse onde os deuses morreram. Aí não tem mais clérigo. É bom, hein? Olha só. E aí você... Boa sorte com o kit de healing. Passa a valer Ouro, exatamente. Então é uma boa dica, e eu acho boa esses elementos, porque se você for prestar atenção, são esses elementos aí que vão dar graça no negócio. Você tem toxicidade em certos ambientes, o mundo mudou, é tudo desconhecido agora, o jeito das criaturas, os locais, e doenças e venenos agora são novos, você não conhece, você não sabe mais o que você pode comer, o que você pode usar como remédio, é bacana. Podemos seguir? Então, para seguir, a gente vai coroar esse tema aí, porque, como eu falei, tudo é novo, tudo é desconhecido, tudo é venenoso, tudo é tóxico, e as leis naturais também mudaram. A partir de agora, com o seu tipo de apocalipse escolhido, algumas coisas que você tinha como certas já não são certas mais. Por exemplo, relâmpagos que não caem simplesmente descarregando da nuvem, eles são contínuos e intermináveis. Para você, não é uma lei natural. Coisas que antes deviam obedecer o critério da gravidade e agora, de repente, tem pedras flutuantes e montanhas que estão acima da cabeça das pessoas. Criaturas e objetos... Criaturas não, objetos ou substâncias que antes eram inanimadas, mas por conta dessa interferência apocalíptica, elas tomaram consciência ou são
seres elementais que estão ali habitando agora. Lógico, isso vai depender do nível de fantasia que você está adotando aí para sua aventura, né? O nível de aceitação, o nível de realidade que você está impondo no seu cenário. Então, o que você pode mexer é nos caráteres básicos do que a pessoa sabe esperar. Não é do que a pessoa espera, é do que ela sabe esperar. Porque são coisas que são inerentes mesmo, são instintivas. Se alguém joga alguma coisa pra cima, essa coisa cai. Se o vento passa, ele vai fazer ondulações em objetos muito leves. Se você está correndo para frente, você tem que fazer força com o pé para trás. São coisas que a física explica. São coisas que todos nós conhecemos. Todos nós já esperamos instintivamente, instantaneamente. Você só enxerga se estiver no claro. Se não tiver luz, você não enxerga. Ouvir, ver, paladar, sentir, isso aí são sentidos que nós estamos acostumados. Agora, você começa a trabalhar com sentidos que não existem, começa a trabalhar com situações que elas são não só extravagantes, mas elas são inesperadas, vai trazer eu ia falar muito impacto, mas era outra palavra. Mas é muito impacto para o seu jogador e, consequentemente, para o personagem dele. Coisa daquelas histórias de fantasia que tinha, que era uma pedra que falava, ou que era um lugar que tudo caía para cima, e que você tem uns elementos outros na história. Se isso já é comum, você já não tem mais essa surpresa. Então, por exemplo, você pode fazer com que algumas magias não funcionem mais, ou elas passem a ser usadas de maneira diferente. Algumas habilidades não obedecem os comandos da pessoa do mesmo jeito que antes, ou algumas capacidades aumentam ou diminuem. Tem um filme bom que é aquele de Marte, como é que é o nome? Do camaradinha que vai pra Marte. Marciano, John Carter, não, é um da Disney, né? Isso, que da Disney. Falhou miseravelmente. A princesa de Marte. A Princesa de Marte, mas tem um outro nome que ele veio pro Brasil. É o nome próprio, né? É porque tem o nome próprio do cara. John Carter, isso. Aquele filme é bacana, porque o cara vai pra Marte lá de um jeito louco, e ele chega lá, ele é um humano, mas ele chega lá, ele é mais rápido, mais forte, mais sábio, é tudo melhor. Aí fala, mas como? A gente não pensa que os marcianos é que são os caras. Não, cara, lá a gravidade deles é menor, eles têm menos oxigênio, lá existe um monte de coisas que interferem na vida lá. Então você pode simplesmente fazer com que o simples fato de andar se torne diferente para o personagem. Por exemplo, ele dá um passo, ele exige uma certa força. Se você diminui a gravidade, um passo seria como se fosse um salto. Se você aumenta a gravidade, um passo vai ser como se ele estivesse carregando uma carga pesada. Então, assim, mexa nas leis naturais, vai no Google e pesquisa quais são os elementos que a galera da antiguidade mais tinha esses preconceitos, admirações, estranhezas, e usa isso na sua campanha. No cenário medieval também, você pode aproveitar até aquela questão, principalmente no caso de D&D, o Líbio tá olhando nós, ó. Que é de magia selvagem, né? Que é um lugar onde a magia é instável e coisas fogem um pouco do resultado natural do que se considera uma magia. Até o Blumchen tem ali na própria região do Geheim, do cenário que a gente joga no domingo, ele tem essa característica, que é um lugar de magia selvagem onde as coisas, as magias não funcionam exatamente da maneira que deveriam. Então pode ser o motivo de um apocalipse mágico, né? Assim como foi em Dark Sun, que pode ter deixado sequelas no local. E aí, sei lá, houve uma guerra de magos e o lugar ficou tretado, e aí aquele lugar tretado ali é cheio de instabilidade mágica. Então tudo que você faz lá tem chance de outra coisa, uma outra resolução acontecer, um outro tipo de efeito aparecer. Então é uma série de questões que envolvem principalmente ali cenários de fantasia medieval onde tem magia. Essa mudança de lei natural eu vejo muito comum e muito fácil de fazer em apocalipses espaciais, né? Situações espaciais, assim, tipo,
A galera que sai do planeta que vai acabar e vai para um outro planeta. E aí no outro planeta tudo muda. Você entra tanto naquilo que a gente falou mais cedo sobre um mundo completamente desconhecido, como tudo pode mudar. A gravidade é diferente, o que é natural que aconteça. Então a gravidade é diferente, as coisas já não são da mesma maneira. Até eu acho que assim, menos o conceito de lei natural, mas eu acho que, vamos dizer assim, a lógica de funcionamento da natureza. Porque é aquilo que a gente falou. Se você tem uma atmosfera diferente, se a gravidade é diferente, que são coisas comuns que você tem em situações espaciais, tudo isso faz com que o funcionamento da sua vida cotidiana mude. Entende? Tipo assim, o deslocamento é diferente, a respiração vai ser diferente. Todos aqueles aspectos que a gente trata como coisas naturais ou coisas dadas como garantidas mudam. Então, assim, eu acho que isso é muito fácil de fazer. Concordo que em fantasia medieval isso é relativamente fácil de fazer. Porque você tem magia, foda-se, muda a regra lá e pronto. Essa área é uma área em que a gravidade está invertida. Abraço. Como você pode fazer isso com fantasias espaciais em particular? E sei lá, né? Mete o louco aí, fala que a radiação alterou as coisas também no seu apocalipse nuclear e segue o baile. E outra, cara, você tá narrando um RPG e não dando uma aula de ciência, cara. Então não precisa. Os caras fazem filme e não se preocupa com a fidedignidade, cara. Vai firme, meu amigo. Pisa o pé aí e vê o que dá. A ideia é você causar estranheza e não ser totalmente fiel às leis que estão no livro de física lá. É lógico, né? Tenta não extrapolar muito, porque quando você mexe nisso daí, a gente já falou aqui antes, vários papos de mestre, né? Nem uma citação, mas a gente já falou muito aqui, você, quando estabelece uma nova lei, uma nova regra, você não pode ficar negando ela. Então, se você não tiver uma coisa mais coesa, a história pode desandar. Mas tirando esse cuidado aí, a imaginação é o limite. Ok, então? Bora? Bora. Sigamos. Sigamos, porque a gente já viu que é o apocalipse. Já vimos que a coisa pode piorar. E a coisa está só começando, meu amigo. O mestre não está satisfeito, porque agora chegou a hora dos cavaleiros do apocalipse. Agora é o pau quebrando e o menino chorando, porque nós vamos falar dos perigos reais que podem ser enfrentados dentro desse ambiente apocalíptico. Por quê? Eu pergunto, por quê? Porque quando você tem uma regra normal e uma dominância estabelecida num mundo que ele já é cotidiano, ele já é totalmente organizado, e você chega, de repente, quebra isso daí, você simplesmente elimina o que existia e põe lá uma coisa nova, você tem uma mudança também na hierarquia de poder, na influência e em tudo que você tem ao seu redor. E a partir de agora a gente vai falar dessas coisas que podem aí ameaçar o seu personagem e o mundo em que ele vive. Então, o primeiro cavaleiro do apocalipse: dragões. Eu trouxe os dragões por quê? Primeiro porque é massa, né? Nós estamos falando de RPG, a maioria das coisas que a gente fala aqui é D&D. E como já foi falado antes, não se chama Dungeons e Tarrasques, né? É Dungeons and Dragons. Então qual que é o lance? A humanidade, ela controlou o mundo. Os elfos, os homens, os anões, eles proliferaram e dominaram o mundo. E numa situação de apocalipse, numa situação onde o mundo passa a ser chacoalhado, eu imaginei numa condição muito boa para que os dragões venham e se aproveitem dessa situação. Eles venham com aquele instinto que lhes foi incumbido de dominância, de orgulho, de serem os top 1 da lista das criaturas do mundo. Então, no ambiente desse, em que a humanidade está passando por privações, em que a humanidade está se sentindo problemática e que ela não conseguiria se defender da maioria dos perigos que o seu mundo de RPG traz, é a hora perfeita dos dragões voltarem e começarem a se voltar contra o mundo, tentando dominar de maneira violenta e totalmente prepotente. E eles são criaturas muito boas de trabalhar, vocês sabem, né? Eles têm capacidade de ataque gigantesca, eles têm
poderes e resistências que dão medo em qualquer um. E a própria construção da criatura, lógico, tem dragões bonzinhos. Dragão bonzinho ninguém liga, cara. A gente quer saber de dragão malvado que quer dominar tudo. E esses dragões, eles fazem questão de ser violentos e serem cruéis. Então, num mundo perdido, sem lideranças e sem pessoas suficientemente fortes para defender o povo, é onde eles vêm e podem reinar sobre todos, né? Estabelecendo o draconato. Como fala, Marcelo? Se a gente tem uma magocracia, seria uma dracocracia? Dracocracia. Tá aí, ó. Seria um governo draconiano. Michel Temer, tá aí, ó. O Vermelho criticou a existência do Tarrasque aí, mas a gente já comentou aqui, inclusive, um dos primeiros vídeos que a gente fez foi falando sobre Tarrasque, e a gente citou como um Tarrasque, na verdade, é um evento ao invés de um monstro, né? Ele pode ser a causa do apocalipse. Ele pode ser justamente o evento apocalíptico que causou ali a desestabilização do seu cenário, do reino principal lá, matou todo mundo que que cruzou o caminho dele, sobrou, matou todos os Dragon Slayer, por exemplo, que estavam no caminho. Aí isso permitiu, ele foi, comeu os Dragon Slayer e foi dormir. E isso permitiu que os dragões voltassem e dominassem tudo, porque até então existiam heróis fortes que eram capazes de impedi-los. E aí depois que o Tarrasque foi lá e jantou-los, os dragões podem simplesmente chegar e oprimir a galera. Então é uma opção também eles estarem ali justamente porque eles têm, normalmente no livro de regra, no livro dos monstros, eles têm níveis diferentes de poder ali, né? Eles não são necessariamente indestrutíveis. Então é uma maneira que eles conseguirem dominar as populações que agora estão enfraquecidas por conta desse enfrentamento que eles tiveram com um Tarrasque ou com qualquer outro tipo de criatura que você quiser colocar para eles enfrentarem que seja muito poderosa. A gente falou de dragão inclusive de dragões em um mundo moderno, não falou? A gente teve um episódio de dragões, né? Então, mas aí você falou de um filme, eu tô tentando lembrar, Reino de Fogo. Reino de Fogo. Reino de Fogo é isso, né? Reino de Fogo é meio isso. Reino de Fogo é quase um apocalipse, os dragões chegando no mundo moderno e aí a galera olhando e falando, bom, será que os F-15 do exército americano são capazes de peitar um bicho desse? E aí você vai descobrir no seu cenário. Eu tenho uma birra tradicional com dragões porque eu sempre achei o protagonismo exagerado. Mas chama Dungeons and Dragons, eu sei. Foda-se. Nem por isso eu faço as aventuras serem o tempo inteiro na porra de uma masmorra. Mas é que eu sempre achei que tinha o dragão, ele é meio que a arma perfeita, né? Porque o dragão, ele não é só forte e poderoso fisicamente, mas ele também conjura magia, ele também é extremamente inteligente e resistente. É tipo, ele não tem um ponto fraco. O bicho não tem uma vulnerabilidadezinha, entendeu? Tem, ué. Ataque pelas costas. Isso. Ele é ganancioso, né? Ataque pelas costas. Vamos lembrar das opções de ataque do dragão, conhecido como rabada. Caudada. Tinha uma Dragão Brasil fez uma promoção uma vez, que é assim, para as pessoas enviarem as mensagens da melhor maneira de matar um dragão. Aí eu lembro que o Cachaça mandou assim, quando ele não estiver olhando você. Pronto, ok, né? Durante o sono, né? Mas é isso, eu sempre tive essa birra, mas de fato, se você tá querendo algo que faça sentido no seu apocalipse, tá aí um bom motivo e tá aí um bom desafio no cenário apocalíptico. Com a vantagem de que, se você estiver querendo fazer uma aventura de sobrevivência no estilo apocalíptico no mundo medieval, fantasia medieval, essa é uma boa forma. Você tem que evitar que os dragões façam isso. Uma boa referência nesse sentido, pra galera jovem, né, mais descolada, o pessoal mais conectado aí que navega na internet, tá? A primeira temporada de Vox Machina, que é a série derivada do RPG do Critical Role, tem dragões. E os dragões são muito relevantes, os dragões são poderosos para um caralho.
E não chega a ser um apocalipse, mas eles destroem cidades com relativa facilidade e vão estabelecendo uma dominância que vai se espalhando. Ou seja, se você quiser pensar num cenário apocalíptico draconiano, você pode pensar no que acontece no Vox Machina e assistir e expandir isso sem que exista o pessoal do Matthew Mercer para combater a parada. Fica a sugestão. Inclusive, vale a pena a primeira temporada. A menos que você seja igual ao Luiz e não goste de comédia. Tem comédia. Não gosto de alegria, né? Não gosto de alegria Também. e felicidade. A felicidade é noja ele. O Luiz não gosta de alegria no mundo e não gosta de comédia também no RPG. A beleza incomoda. Eu odeio tudo que é belo e a felicidade é noja. Vamos lá, vamos seguir porque o próximo cavaleiro do apocalipse: construtos ou seres tecnológicos? Tava escrevendo aqui, fazendo piadinha. Quem conhece esse fera aí, hein? Esse sorriso bonito que ninguém explica por que caralho alguém resolveu botar dentes. Botaram dentes no robô. Botar dente num robô faz tanto sentido quanto botar mamilo na fantasia do Batman. Mas esse robô aí tem explicação por que ele tem. É só estético. A essa altura aí não tem, não. Porque são dentes, inclusive, dentes não metálicos, né? Que o Schwarzenegger. Porque isso daí é depois que ele já não tinha mais a pele. Que originalmente eles eram feitos pra ser dono de casa. Então, Exato. mas aí. Ó, o Rebelos. Quem é vivo sempre aparece, hein, Rebelos? Quanto tempo? Bem-vindo. Eu, pessoalmente, gosto muito de Apocalipse. Eu lembro que da outra vez a gente planou pelo Apocalipse Revolução das Máquinas, né? E eu fiquei feliz, porque aí a galera foi pega distraída e pá, na Forja do Amanhã estão lá tomando um levante das máquinas, só que não são exatamente máquinas, são máquinas sensíveis. Eu gosto da ideia, porque primeiro eu sinto que o apocalipse tecnológico ele soa cada vez mais realista. Quem assistiu 2001 quando o filme saiu, lá na década de 60, viu aquilo como uma grande distopia de ficção científica, porque o nível tecnológico do presente naquele momento era muito distante de tudo aquilo. Nos anos 60, a galera tava lá, uau, a gente talvez chegue na Lua, e os caras estavam fazendo viagens para, sei lá, Plutão, com um computador que pilotava a nave sozinho, tá, não sei o que. Tipo, não existia aquele nível de computação nem nada parecido. Aquilo era uma ficção científica distante. Hoje a gente está discutindo ativamente inteligência artificial, computadores quânticos, o cientista do Google falando que se a gente já não atingiu a singularidade, não sabe, tá perto. Enfim, terrorzinho básico que você tá aí ouvindo, né? E não custa lembrar que a Skynet já está ligada há 13 anos. A Skynet foi ligada em abril de 2011, segundo o primeiro filme. E eu estou usando ela para corrigir parte do meu trabalho. Pois é, a Skynet já tá aí rodando, e o vermelho está ajudando a Skynet na esperança de que ele sofra uma morte rápida e não uma morte lenta, como todos nós. Time máquinas malvadas. Time máquinas malvadas. Então eu diria que os apocalipses tecnológicos eles estão muito mais próximos do nosso mundo hoje do que eles já estiveram. E isso é bom porque isso cria imersão e identificação. É mais fácil você, hoje, trabalhar com um apocalipse causado por uma inteligência artificial do que ele era na década de 70, 80, etc. Outro ponto legal que eu acho de você falar de construtos tecnológicos é que esses desafios abrem bastante espaço para diferentes níveis, naqueles pontos que eu mencionei lá no começo, quando a gente falou sobre o que é um apocalipse. Então, assim, você pode usar ele para cenário de apocalipse aleatório. Você pode usar ele para apocalipse aleatório de revolta das máquinas é o quê? É o Total... Como é que era o nome, Luiz? Do Stephen King? Dos caminhões? Não é só os caminhões. Maximum Overdrive. Maximum Overdrive. Maximum Overdrive passou um cometa. Olha só, por algum motivo o cometa deu vida para todas as máquinas, e todas as máquinas têm como único objetivo na vida matar todos os seres humanos. Acontece. Aleatório. Entendeu? Ou pode ser causado. Alguém resolveu fazer lá uma máquina, uma inteligência artificial, e ela resolveu analisar e falar, ora, vocês são o maior problema. A gente quer uma máquina que resolva os nossos problemas. Eu já descobri qual é o maior problema. Vocês, vou resolver. Pode ser evitável, pode ser inevitável. Você pode ter uma alta capacidade de resistência da humanidade, uma baixa capacidade, às vezes é só tirar da tomada. Resolveu. Pode acontecer também. O Maximum Overdrive, a hora que acaba o combustível, acabou. Né? O caminhão não tem o que fazer, só precisa correr pro caminhão até acabar o combustível. Quem teria imaginado isso, não? Né, menino? Que coisa. A menos que eles conseguissem fazer a mangueirinha sair do caminhão de combustível pro outro, tá tudo seguro.
Então é muito fácil você regular Mas a agora velocidade com dos carros seus elétricos, né? exatamente. Não, mas mesmo assim, alguém ainda tem que pegar o cabinho lá e plugar. Não, mas se ele tiver aquele carregador que é por proximidade do Wi-Fi? celular. É. Tá vendo, gente? É por isso que você não pode desenvolver essa tecnologia. Você nunca sabe quando o Tesla vai resolver. Agora o Tesla comandado pelo Grok, não sei o quê. Grok inclusive, faz nome de vilão. Eu acho que assim, aqui interessante também, se você estiver pensando em fazer às vezes alguma coisa nessa linha, é você pensar em formas diferentes desses construtos existirem e agir. É muito fácil você pensar no robô assassino da Skynet, e todo mundo talvez vá direto para isso, mas você tem várias possibilidades. Você tem aí o Horizon Zero Dawn, por exemplo, que trabalha com inteligências artificiais e com animais mecanizados. É um outro modelo diferente, é um modelo pós-apocalíptico, e aí você pode pensar pela lógica de narrar uma aventura no momento apocalíptico, por exemplo. Você pode pensar nos replicantes de Blade Runner, que não são exatamente... Né, que ainda se passam por humanos. Você pode, inclusive, pensar em situações em que eles fiquem restritos a uma forma, a um sistema, eles não têm uma forma física. Eles fiquem lá, uma inteligência artificial. Pô, nossa, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Essa aí aqui controlou os sistemas nucleares, os sistemas militares do mundo todo, e se a gente não fizer o que ele tá mandando, ele vai ativar todos os mísseis nucleares e vai explodir a porra toda. E vai continuar existindo, porque, sei lá, o servidor fica num bunker. Uma coisa meio Tron. O Tron, a dificuldade do Tron é porque o Tron é capaz de fazer download dele mesmo pra internet e simplesmente pegar um outro corpo em outro lugar. Então, como é que você faz com isso? Então, assim, essa é uma outra possibilidade. Você não precisa pensar em nada muito top. Você tem vários recursos possíveis para você incorporar, tanto de diferentes maneiras, tanto como construto, como sistemas mesmo. Tem a família Mitchell versus a Revolta das Máquinas, que é uma Que é boa um filmaço. também. É um filmaço. Excelente. Bom pra caralho. Tem um episódio de Death e Love Robots, né? Que também é sobre isso. Tem vários, eu acho, que falam sobre tecnologia se voltando. Inclusive a saga daqueles 3 robozinhos mostra muito sobre isso. É um pós, né? Tem um clássico da ficção científica chamado Hardware, que ele inclusive era um dos plots que eu ia sugerir hoje, e eu preferi não, mas a história se passa no futuro, teve a Terceira Guerra Mundial e os países estão se reconstruindo, e uma mulher, eu esqueci, tem um nome em inglês, eu acho, mas aquelas pessoas que fazem esculturas de sucata. Então ela vai fazendo a escultura e o namorado dela aparece lá com um monte de apetrecho que ela pediu. Ela usava muito coisas da guerra. E ela começa a fazer lá, a montar e tudo mais. Só que parte daquilo que ele trouxe para ela era um robô militar, que a programação dele era eliminar os adversários a qualquer custo. Então ele simplesmente usava qualquer artifício que ele pudesse para se manter na guerra. Acontece que no final da guerra, o grande lance era que não dava para saber mais quem que era aliado ou não, porque no final das contas você só tem gente apertando o botão. Você não tem gente uniformizada mais nos campos de batalha. E ela liga a escultura dela e ativa o chip de programação. E enquanto ela vai montando a escultura, ele, sem ela ver, ele começa a se reconstruir com o que ele tem. E depois fica loucão e tentando atacar todo mundo, que pra ele todo mundo é inimigo. Então é um filme B, trechaço, mas de um dos principais, eu esqueci o nome do autor, mas é um dos livros que é muito influente, inclusive foi uma das influências pro Terminator e outras histórias. Eu aconselho aí, bom filme pra assistir. Tem um canal muito bom que chama-se Canal Pandora, traz muito sobre filmes de ficção científica nesse sentido lá, pra você seguir. Eu sugiro o Pra Acabouço Cultural aí, eu acho que eu já comentei antes aqui, e volto a comentar. Philip K. Dick, que é um gênio da ficção científica. A galera adora falar de Blade Runner, mas o cara é responsável por Vingador do Futuro, Pagamento, tipo assim, né, esses filmes foram derivados de contos dele. E um dos livros dele, um dos contos dele, que foi adaptado, infelizmente, para filmes muito ruins, é o Segunda Variedade, que é um conto que tem no livro Realidades Adaptadas. O Realidades Adaptadas tem, entre outros, o Minority Report, que é um puta conto. São vários que foram adaptados no final, né?
Vingador do Futuro, o próprio Android Sonho com Ovelhas Elétricas, e aí o Segunda Variedade é muito, muito bom. Eu acho que pra mim é o melhor conto do livro inteiro, porque é um negócio extremamente angustiante, assim, suspense e tal. Ele se passa num cenário bélico de guerra, meio que uma guerra, pós-Guerra Fria e tal, entre os Estados Unidos e a União Soviética, enfim. É bem legal, eu recomendo bastante. Chama Segunda Variedade. Ué, a transmissão caiu? Pra mim também. Ah, eu preciso da minha internet. Dá pra juntar também, novamente, locais tóxicos, porque se você tem uma região segura, mas uma outra região que é dominada por robôs, você pode ter aquele local como um local tóxico, onde as pessoas não podem ir pra lá, porque lá tá o perigo. E uma outra questão também é que robôs também podem carregar doenças, porque eles não ficam doentes, mas eles podem andar ali, chegando nas vilas, nos locais, trazendo a podridão junto com eles. E aí você já tem duas misturas de cenário ali, duas misturas de cenário ali que você pode colocar os construtos, os robôs, para poderem causar mais estrago ainda. O construto é bom de ter na zona tóxica justamente porque pode ser que a toxicidade não afete ele, né? Já é um aspecto. Exato. Existe outra história boa aqui, ó. Outra história de ficção científica, filme B, trashzeira, com história muito boa, chama Screamers, que também é nesse lance depois da Terceira Guerra Mundial, onde as minas que eles usavam terrestres, na verdade, eram pequenos robôs que conseguiam andar por baixo da terra. E eles, quando pressentiam o inimigo, eles avançavam muito rápido, eles cavavam e saíam da terra muito rápido, isso fazia um barulho muito alto, por isso que eram os Screamers. E o que acontece é que um bando de sucateiro acha uma área minada, e em vez deles conseguirem desarmar o negócio, eles acabam reativando esses robôs. Então eles são pequenos, do tamanho de um pratinho, de um pires, e eles geralmente saem cortando tudo, explodindo, etc. E é um ótimo exemplo de como você pode pegar o seu grupo desprevenido e arrancar umas pernas. O Screamer, você tá falando, é o de 95, não é? Provavelmente. Ele é do início de 90. O Screamers é a adaptação tosca do Segunda Variedade, que é o filme que eu tô falando. É, isso aí. Por isso que eu tô reconhecendo o nome desse autor aí que você falou. Porque não, ele tem... Não vê o filme, só lê o conto. Pula o filme. O filme não tem nada a ver com a história original. Se você tiver a chance, leia o livro, com certeza. Mas o filme é bom, Tosqueira também é bom. Não, só que não é a mesma história. Eles pegaram, assim, male a premissa do rolê. Levemente inspirado, né? É tão levemente inspirado, é tipo um cabelo de inspiração caiu em cima do filme. Podemos seguir, senhores? Mais um Cavaleiro do Apocalipse. Formians. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Vamos esquecer, eu sugeri os dragões lá. Vamos esquecer dos dragões. Vamos falar que o prejuízo foi tão grande que nem esses seres poderosos conseguiram escapar. Os humanos, os elfos, anões, o próprio Tarrasque, dragões, esses bichos todos foram afetados a ponto de não conseguirem se restabelecer de imediato. Tiveram que fugir, tiveram que se esconder. No mundo onde não tem quem domina, logicamente, uma nova liderança vai surgir. E se você imaginar o seguinte, nós tivemos um apocalipse nuclear, onde quase toda a vida superior, entre aspas, do planeta foi ameaçada. Os grandes mamíferos, os grandes seres. Quem que você acha que vai reinar absoluto? Os insetos. E eles vão vir com gosto. Por quê? Porque eles vão pegar o resto que tiver de vegetal e eles vão pegar, como o Baal falou, a carnificina que o apocalipse gerou. E vão se proliferar. E por que eu trouxe os Formians? Apesar deles não estarem na 5ª edição aí, que eu pesquisei com o Marcelo Salada, eles estão na 3ª edição e você pode dar uma adaptadinha ali facinho, porque as regras são semelhantes e a gente já ensinou como é que faz isso aqui no canal.
você tem criaturas insetoides gigantes em diversos níveis, desde a formiga soldado até outros tipos, como o capataz, que controla as formigas, o marechal, que controla os exércitos das formigas, e a rainha, e você ainda pode extrapolar isso para abelhas, para, enfim, outros insetos que você julgar necessários, como mosquitos e moscas, e pode extrapolar para os aracnídeos e tacar-aranha, e começar a fazer com que o mundo ele se reorganize, em que essas espécies que seriam, entre aspas, inferiores, elas se adaptem muito mais rápido a esse novo mundo, e elas cresçam e se desenvolvam e dominem. E aí você vai ter áreas que antes eram áreas humanas, áreas de elfos, que são dominadas por estes seres, que são inteligentes até certo ponto, que têm capacidade de batalha, de dominação, e que são extremamente organizados. Porque os insetos no D&D terceira edição e anteriores, os formigas, por exemplo, eles tinham uma espécie de elo mental, psíquico, onde eles é como se fosse uma consciência coletiva, mente coletiva que chamavam. E outra, eles podem o raio, se eu tô lembrando bem, tá? Eu acho que é isso, mas o raio em que uma formiga rainha chamava o seu exército, por exemplo, de perigo e precisava deles, é de 75 quilômetros. Ela conseguia comandar o retorno dos seus subalternos, né? Das suas formigas soldados. Então eles dão uma ótima campanha, principalmente porque você vai obedecer ao ambiente que eles são mais adaptados, ou seja, eles podem sair das terras, eles podem sair das vegetações, eles podem voar, eles podem andar em conjunto, eles podem ser organizados em diversos sentidos e fazer uma real ameaça ao que restou do mundo do apocalipse. E isso, se você for mais ousado, você ainda vai fazer assim, ó. Existe uma área que é dominada pelas formigas, existe uma área que é dominada pelas aranhas, e aí você pode ter guerras entre eles, porque as aranhas ficam em lugar mais alto, eles ficam em lugar mais baixo, e ainda temos as baratas, e ainda temos as abelhas, as vespas, e aí você vai mexendo nessa onda, e você vai fazer como se fosse o querido encolher as crianças, só que em vez de você ter encolhido, foram os bichos que cresceram, e agora você tem uma formiga do tamanho de um sujeito grande querendo comer um pedaço da sua casa. E novamente aí você tem uma outra opção de juntar com um outro tema, que é o mundo passa a ser desconhecido, né? Volta a ser desconhecido. Porque se esse local, que era antes terras de elfos, humanos, etc., passa a ser dominado por esses insetos gigantes, eles têm as tocas deles, né? Os ninhos dele, as formiguinhas ali. E isso pode escalar também de uma maneira colossal, ao ponto que você chegar no que era antes uma grande cidade, virou um gigantesco formigueiro. E aí com tudo que tem direito ali dentro de formigueiro, com aquelas torres gigantes de terra, de que quer que seja você queira colocar o material, fazendas de fungos, enfim, uma série de outras coisas. Pode fazer também comer a zona gigante na Torre dos Magos. Então, uma série de outras coisas que vão alterar aquele cenário, tornando ele muitas vezes mais bizarro, assim. Inseto, né? Inseto gigante, inseto antropomorfizado. Bate muito com, ao mesmo tempo, a coisa, o invasor hostil estranho, vamos dizer assim, que pode ser um alienígena. A gente poderia ser alienígena, acho que a gente acabou não entrando na categoria de alienígena. Né? Dessa vez não. Dessa vez não, mas poderia ser, né? Você poderia ter. O Formian poderia ser um alienígena para todos os efeitos. E eu acho que ele entra um pouco nisso, o invasor externo hostil. E o aspecto de Hive Mind eu acho que é muito importante. Que é uma coisa que tem nos alienígenas. O Vermelho, que é especialista, o Alien tem, não tem? É semelhante ao que eu descrevi. Eles não descrevem isso muito bem no filme, mas dá pra ver que existe sim isso daí. Uma organização tem entre tipo a mãe, eles. né? Tem tipo a mãe Alien que tem... É a rainha. A rainha tem um certo controle ou uma influência sobre a ação dos outros. Né? E eles agem em forma de colmeia mesmo. É uma coordenação eu acho legal, muito grande. Eu acho legal porque
ao mesmo tempo em que ele dá esse aspecto que o Luiz falou, do desconhecido, porque você tá falando de uma invasão estrangeira, né? Estrangeira no sentido externo, né? De alienígena. E aí alienígena não precisa ser de outro planeta, mas alienígena no sentido de algo que vem de fora. Mas o Hive Mind, ou o fato de ser um inseto, ele ajuda no sentido de dar às pessoas aquela percepção de eu entendo mais ou menos como funciona isso. É aquela coisa do cara que fala... Todo filme que tem uma invasão alienígena, na hora que os caras falam Hive Mind, fala, então eu já sei como lidar com isso. Ou seja, eu tenho que acabar com a rainha ou com a cabeça, ou eu tenho que cessar a comunicação. Então, é legal porque esse aspecto de ser inseto, né, de puxar isso do inseto, que é uma coisa que a gente conhece, dá um pouquinho mais de capacidade, de a sensação de capacidade, de que eu tenho capacidade de lidar com isso. O que é interessante também. É bom que as pessoas tenham meio que essa premissa, que é quase uma premissa universal, vamos dizer assim. E eu acho interessante que o nosso assunto ele evoluiu. Não foi combinado, tá? Foi aleatório. Cada um fez o que queria. Mas nós começamos aqui com os dragões. Eu posso definir... O tema é os 4 cavaleiros do Apocalipse, hein? Os dragões, eu vou colocar aqui que eles são o símbolo da morte. Vou colocar que os construtos são o símbolo da fome. Porque eles destroem, eles querem tirar o que os humanos precisam para viver. Estou extrapolando, Marcelo, não ri não. Eu tô de boa. Vou colocar a praga, a peste, como os insetos. E o último que veio aqui de assunto, os sobreviventes em guerra, que é a guerra. Olha só. Veja só, olha lá. Ficou poético. E realmente, nós não combinamos. Por isso que eu dei essa extrapolada aí. Normalmente nessas zonas apocalípticas, a gente estava falando lá novamente sobre áreas tóxicas, redução do espaço habitável, e isso reduz também a quantidade de recursos disponíveis, e isso inevitavelmente vai culminar no conflito pelos recursos que restaram. Então, normalmente quando a gente tem cenários apocalípticos, a gente tem tribos sobreviventes guerreando entre si pelo controle do que restou dos recursos. Sejam porque uma parcela da população não quer dividir com os demais, seja porque realmente a escassez faz com que eu tenha que o irmão mate irmão para que coma um pedaço de pão ali, ou seja porque simplesmente a situação apocalíptica revelou o pior do ser humano. Então ele simplesmente aproveitou agora que não existem mais leis ou não existem mais autoridades para ser o que ele sempre foi. Na verdade, sempre foi um grandíssimo pau no cu. A questão também é que isso vai ser parte também pode ser parte também do seu plot, né? De estabelecer quais são as tribos, por assim dizer, os agrupamentos. Se tem um agrupamento que é mais forte, se tem um agrupamento ali que de repente está sendo dominado e os jogadores são desse agrupamento, eles precisam se libertar, precisam enfrentar o agrupamento dominante ali para ter uma chance de sobreviver nesse mundo que agora está em guerra. Normalmente, em filmes de zumbi, por exemplo, desde lá da trilogia original do Romero, rapidamente a gente vê que os zumbis deixam de ser o problema e passam a ser as outras pessoas o problema. Walking Dead, a mesma coisa. Na segunda temporada já ninguém ligava mais para zumbi, o problema eram os outros sobreviventes. Então isso também é um tema muito reincidente em cenários apocalípticos, em desafios apocalípticos, que é essa briga por recursos, seja eles quais forem, né? Em Mad Max eles estão brigando ali por água, ou pelo comandar Battertown. Então existe uma série de possibilidades dependendo de qual é a origem do seu apocalipse ou do que restou do mundo, e aí você vai poder desenvolver e definir o que passou a ser escasso. E isso que passou a ser escasso passa a ser um objeto de desejo por muitos grupos que vão lutar entre si até dominar esse recurso para si. Eu sou muito fã de histórias onde os sobreviventes entram em guerra, apesar de não concordar com essa ideia que é adotada na maioria das vezes, tá? Mas eu vejo, cara, que isso daí dá pano pra manga. Porque você quebra a organização que já existe
e tenta fazer com que os grupos se reorganizem a partir das suas necessidades. É por isso que todo filme, toda história de sobrevivência é esse padrão aí. São grupos que ficam brigando pela escassez. Se a galera se organizasse, provavelmente resolvia a situação. Mas, imagina assim, grupos que eram aliados, e que de repente foram separados por conta do apocalipse ou por conta da necessidade, vão se reencontrar no futuro com desenvolvimentos diferentes, tecnologias diferentes, com avanços e organizações diferentes, e eles vão ter que dividir aquilo que não tem. Você vai trabalhar com seus personagens a questão da escassez, a questão da humanidade, a questão da tendência, né, do ser o bom, o mal, de ser o leal ou o caótico. Então você pode usar esse tipo de situação não só para dar aventura para os seus personagens, mas também para trabalhar essas questões morais e esses dilemas que a gente vê nessas histórias mais cabeças. Essa é a sua chance de tentar ensinar alguma coisa pra galera e trabalhar isso da melhor maneira. Os exemplos estão aí e foram muito bem citados. Mad Max é um exemplo muito bom disso daí. Tem... Eu esqueci o Walking Dead também, mas tem uns que não são de zumbis. Waterworld... Nossa senhora. Um dos favoritos do vermelho, hein? Enfim. A ideia é você não só colocar a aventura em si, a guerra em si, como a ameaça, mas o que essa guerra traz de dificuldade e o que essa guerra traz de prejuízo. Você ter que enfrentar pessoas que você gostava e que considerava, ou que eram aliados, você tratar com os limites do seu personagem, você juntar tudo isso que a gente falou e explorar junto dessa guerra e fazer uma história um pouco mais complexa e um pouco mais profunda. O Walking Dead gerou um spin-off, eu acho, aquele Fear of the Walking Dead, que chegou na 8ª, teve 8 temporadas, e que era meio derivado disso, né? Porque o Walking Dead surge já mais à frente. A coisa já estava bem degringolada. E aí o Fear of the Walking Dead faz um pequeno prequelzinho para voltar no momento em que tá começando o apocalipse zumbi. Uma boa referência para mim nesse sentido é o World War Z, não o filme, o livro. O filme é bom, mas é um filme de aventura. O livro, World War Z, que eu recomendo, que é do Max Brooks. Acho que é do Max Brooks, que é o mesmo do Guia de Como Sobreviver a um Apocalipse Zumbi, né? Uhum. É muito legal, por quê? Porque o Max Brooks narra o Apocalipse Zumbi. Ele faz uma divisão de antecedentes, durante e depois, em que ele vai fazendo justamente isso que a gente está falando, de ir explorando os problemas da humanidade no processo. Ou seja, não é só... Ele explora especificamente pela forma como os humanos vão lidando com aquilo. E aí ele vai falar sobre as dificuldades que o exército tem para lidar com a situação, as dificuldades dos países em que eles vão isolar as pessoas. Pô, Israel... Isso eu acho que é marginalmente colocado no filme, né? Que Israel é tipo o último país que não tem aquela situação, porque é um país que vive murado. E aí as pessoas querem entrar lá para ficar seguras, porque seria o último local seguro, mas aí eles têm medo de alguém entrar contaminado e acabar com a proteção. Então, assim, beleza. Então, a alternativa é a gente, por medo de ser contaminado, a gente vai deixar morrer centenas de milhares de pessoas do lado de fora. Isso é um aspecto humano, né? Tipo, a parte do apocalipse zumbi fica secundária no processo, porque naquele momento o conflito é derivado da ação humana, da relação entre humanos. E é um pouco isso que a gente está falando. Assim, tem vários bons filmes que são derivados dessa ideia, de que o problema é como os humanos vão lidar com os humanos. O maior vilão do Walking Dead é o Negan, que é um humano, e é pela forma como ele lida com o outro humano, que é o grande raciocínio do se não existe Estado, se não existe lei, se eu sou a lei, a crueldade tá liberada. E esse é um aspecto fundamental do personagem, por isso ele é um vilão tão forte, tão foda. Então eu acho que esse é um aspecto muito interessante de pensar. Eu gosto mais de usar este tipo de situação em cenários pós-apocalipse do que
mutantes, do que criaturas, do que qualquer coisa do tipo. Eu gosto mais de lidar com esse tipo de situação, porque ele entra toda essa carga que vocês falaram, a carga moral, a carga de comportamento, o aspecto psicológico. Eu acho que é muito mais rico e muito mais divertido de trabalhar do que simplesmente, oh meu Deus, um mutante de 4 braços, o que faremos? Inclusive no The Walking Dead, uma coisa interessante é que eles não têm muito onde conseguir comida depois de um certo tempo. Eles só vão a humanidade só vai conseguir se organizar um tempão depois. E eu falo assim, tipo uns 10 anos depois. Quando começa o problema, a galera foge das cidades. Vai pro campo com o que conseguiu saquear. Depois de um tempo, nos primeiros anos, eles vivem saqueando as cidades que sobraram. E aí chega um tempo, meu amigo, que não tem mais o que saquear. Vai ser raríssimo você achar. E um dos perigos que eu já vi mais problemáticos no The Walking Dead são os canibais. Quando eles encontram uma sociedade inteira de canibais. E o que eles faziam? Eles iam atrás de outros grupos falando, olha, nós temos um paraíso aqui, ó. Nós temos o Éden, venha pra cá. E quando a galera vai pra lá, vira janta. Então, esse tipo de coisa é pesado, mas ele permite você trabalhar coisas bem intrínsecas do ser humano mesmo, medos bem primais. E numa campanha de terror, de suspense, ou que você queira pegar um pouco mais pesado, com a galera mais 18, por favor, fica de bom grado aí, fica uma boa alternativa para você. E só depois de uns 5 anos disso, na história de The Walking Dead, é que a galera consegue ir se assentando e reconstruir cidades. E aí já fica de boa, porque eles muram, eles se protegem, eles têm plantações, eles vão se reerguendo a partir daí. Bom, senhores, podemos seguir? Esse aqui, para quem não sabe, Marcelo Salada veio para Goiânia esses dias, veio passear. Não sei nem se eu podia ter falado isso, mas ele veio. Pode, não tem problema não, tá tudo bem. E Marcelo é uma pessoa muito estimada. Marcelo é uma pessoa muito querida. E o presente do Marcelo foi esse de hoje. Porque ele falou assim, nossa, esses dias, no final do Papo de Mestre passado, ele falou assim, nossa, saudades daqueles papos de mestre que a gente fazia em 2 horas. Aí a ideia foi fazer um papo de mestre mais curtinho hoje. Presente pro Marcelo. E é por isso que nós chegamos na fase final, Marcelo. Não é nem saudade, não. É só porque eu acho engraçado como a gente... Como varia muito. Porque eu fui assistir o Papo de Mestre lá dos iniciais. E a gente fez Papo de Mestre de 2 horas e pouco com um convidado. E Com aí... convidado. E aí eu sinto saudade porque eu sei que o principal responsável por a gente demorar muito sou eu. Eu falo para um caralho. Eu preciso dar uma seguradinha. E aí, agora é o plot pra acabar. Historinhas sugeridas por nós, aproveitando todo o tempo que nós falamos aqui da noite. E o primeiro plot que nós temos aqui, sugestão do Salada, Decimatio. Não sai cachorro. Decimatio. Oi? Hein? Mim? Decimatio. Esse é um plot que, na verdade, a premissa é uma premissa que eu pensei originalmente para um jogo de tabuleiro. Que eu nunca consegui levar adiante. Fiz uns protótipos, testei um pouquinho, mas não consegui evoluir com ele. Fico triste. E, na verdade, ele surgiu a partir de uma intenção original minha de fazer um jogo de tabuleiro sobre Big Brother. Não o livro, o jogo, Big Brother Brasil. E aí depois eu falei, não, vou fazer ele com um tema um pouco mais leve. E aí eu fiz sobre Decimatio. Qual que é a ideia? A ideia inicial é malthusiana, tá? Ah, mas que absurdo, foda-se. O Thanos o Thanos foi o principal vilão do maior arco mais bem sucedido da Marvel, então eu também posso. Pra quem não sabe, quando a gente fala que alguma coisa é malthusiana, é que é derivada das ideias de Malthus, um estatístico britânico do século XIX. Com as ideias muito erradas. Que acreditava que a humanidade ia morrer de fome se a população continuasse aumentando. Porque ele achou que no momento a população aumentava muito mais do que a produção de comida, e aí ele achou que as pessoas iam morrer de fome, então tinha que segurar a população. E aí, eventualmente, veio a Revolução Verde e falou, otário. E aí a gente produz muito mais comida do que é preciso. Enfim, mas suponhamos que, na verdade, por causa da destruição ambiental, em algum momento isso realmente aconteça num futuro distópico do mundo real. E
reféns da incapacidade de lidar com isso, o mundo todo se volta para o que a gente aparentemente acha que é o futuro agora, que são inteligências artificiais. E aí existe um grande investimento para criar uma inteligência artificial especial, a Excelsior, e tem como única atribuição analisar a história da humanidade, os recursos disponíveis, todas as informações que conseguirem jogar nela, para ela concluir qual é o caminho para salvar a humanidade do fim derivado da fome e da guerra, tudo que aconteceria por causa disso. O problema é que a Excelsior analisou todo o cenário, a história e tal, e concluiu que só tem um jeito, que é realizar um procedimento derivado de uma punição do exército romano, chamada dizimação, ou decimatio no latim original, que é quando você remove 1 de 10, um décimo. Basicamente, no Império Romano, quando alguém fazia muita merda, quando tinha covardia, traição, etc., os caras pegavam a legião que fez a merda e falavam, beleza, 1/10 de vocês agora vai morrer. Para cada 10 soldados, um soldado vai ser morto pelos demais. E isso era uma forma de punir e manter a disciplina. E aí a Excelsior olha e fala, isso funcionava, porque isso vai reduzir a população e vai manter a galera na linha para não fazer besteira. Tanto que os romanos estão aí até hoje, né? Bom, funcionou por bastante tempo. Funcionou por tempo suficiente. Não, mas se você for em Roma, tá cheio de romano lá. Exatamente. A cidade, o nome a alcunha de Roma é a cidade eterna. Algo diz que vai continuar por aí por um tempo. E aí a galera olha e fala, não, você tá maluca, você é uma inteligência artificial bem burra, na verdade, a gente não aceita isso. Ela fala, bom, azar de vocês, eu já assumi os comandos de todos os computadores, vocês não tem como me impedir, e agora o pau vai quebrar e é isso que vai acontecer. Então o cenário é esse. É um cenário de restrição de recursos, as pessoas estão começando a sentir para passar fome porque, de fato, há mais gente do que comida, talvez por um desastre natural, talvez pela evolução natural da destruição do meio ambiente. E agora, basicamente todo ano, um determinado número de pessoas de cada cidade é escolhido aleatoriamente pela máquina para passar pela dizimação. Só que a Excelsior aprendeu com a história da humanidade que tem uma coisa que ajuda as pessoas a aceitarem violência gratuita, é que isso seja o quê? Isso mesmo, entretenimento. E aí, as pessoas que são escolhidas aleatoriamente para passarem pelo decimatio são colocadas em uma situação em que, na verdade, não só elas são escolhidas, mas 2 outras pessoas, ou uma outra pessoa, ou um número determinado de pessoas, é incluído no processo, porque quem sobreviver às provas que a Excelsior estabelece, ganha o direito de sobreviver e não tem mais risco de cair no decimatio. Então, se você passa pela loteria, cai no decimatio e sobrevive, você está protegido do decimatio pelo resto da sua vida. Então, esse é o plot. As pessoas vão jogar com pessoas que têm alguma relação com essa política de controle populacional. Pode ser pessoas que perderam um parente ou um amigo nessa situação, pessoas que não aceitam que uma inteligência artificial faça isso, pessoas que estão em pleno processo de decimatio, ou seja, as pessoas já foram abduzidas pelo governo / pelo inteligência artificial e estão passando pelas provas neste exato momento, uma coisa bem Running Man, assim, bem sobrevivência. Rapaz, acabou, hein, Marcia? Amigão. Eu não sei o que ele tá falando, Running Man, o filme do Schwarzenegger, cara. Procure para assistir. Em português é O Sobrevivente, um filme da década de 80 que é ruim, tão ruim que é bom. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. E aí pode ser, inclusive, que as pessoas descubram eventualmente que, na verdade, a máquina já matou mais gente do que precisava já. A essa altura, mata os desafetos. A essa altura ela já tá matando só pra continuar no poder. Porque é uma inteligência artificial que, né, incorporou a história da humanidade e ela olhou e falou, esse negócio de poder não é ruim, não. E talvez ela tenha consciência de que se por acaso, por instinto de sobrevivência que ela desenvolveu, se por acaso a humanidade não precisar mais dela, ela vai ser desligada e ela quer continuar sobrevivendo. Como é que é a ironia? Desculpa, só falar uma coisinha antes que eu esqueça, Jesus. Como é a ironia? Na década de 60 existiu uma série chamada Star Trek, Jornada nas Estrelas. E lá tem um episódio em que 2 planetas estão em guerras contínuas. E um deles pede ajuda da Federação para resolver um problema lá deles. Quando a Federação chega, eles falam assim, mas não tô vendo as bombas, não tô vendo... A ideia é que cada planeta tem uma inteligência artificial e a guerra deles é totalmente virtual. Ela acontece em um ambiente de simulação entre esses 2 planetas e quando ataques são realizados... E uma cidade foi destruída, 10 mil pessoas morreram. A máquina escolhia 10 mil pessoas da cidade para ser desintegradas e simplesmente morrer. E a galera ia. Por quê? Porque era melhor ser assim
do que numa guerra de verdade. E aí a pessoa tinha 24 horas pra se despedir da família, pra fazer as tretas que tinha que fazer e depois ir lá pra câmara lá pra morrer. E é um exemplo que eu lembrei agora quando o Marcelo falou da inteligência artificial decidindo quem vive e quem morre. E me lembra também Jogos Vorazes, né? Jogos Vorazes Vorazes. também tem a pessoa é sorteada lá, cada um em um distrito, pra ir participar de uma Olimpíada lá, né? Dos jogos. E o sobrevivente vira estrela, né? Ganha direito. Não, originalmente ele ganha o direito de não participar mais dos Jogos Vorazes e ainda ganha benefícios. Então é bem interessante também, porque Jogos Vorazes também é um cenário pós-apocalíptico. Então, eu não sei se é. Eu lembro de ter visto os filmes, eu não li os livros. Minha excelentíssima leu, gostou, mas não me convenceu. Eu não lembro deles deixarem claro se é pós-apocalíptico ou se é só, sei lá, capitalismo, assim, tipo. Porque eu lembro que os distritos mais fodidos são sempre os distritos de atividades primárias, tipo a galera que faz mineração, umas coisas assim e tal. E eu lembro que tinha um distrito que tinha sido destruído porque era rebelde, mas eu não lembro de ser uma coisa especificamente pós-apocalíptica, era? Eu também não li, mas eu acho que em algum momento eles falam, meio que citam que era assim. Pelo que eu lembro de ter assistido, eu não liguei pra isso. Tanto que eu só assisti o primeiro e falei, não. Aí eu vi que tinha um outro, Maze Runner. Aí eu vi o cartaz e falei, não. E tem um outro também que saiu na época que é Divergente. Isso, que eu também vi o cartaz e falei, não. Só essa é a minha experiência com essas três sagas, né? Mas se eu não me engano, saiu também um Jogos Vorazes recente. Que é tipo um prequel, assim, né? Eu não tenho certeza se que é, sei lá, o que das cobras, uma coisa Conta a história daquele presidente malvadão, eu acho. É um troço assim. do Donald Sutherland. Mas eu também não ligo, então. Eu vou ter que pesquisar, porque eu vi que as descrições falam de aquele tipo de Panem lá, o continente. Fala como sendo um local distópico pós-apocalíptico. Mas eu não sei se as pessoas chamaram de distópico pós-apocalíptico naquela linha de falar que alguém é frio e calculista. Tipo, se é distópico, só pode ser pós-apocalíptico, sabe? Tipo, não, jamais consideraria a possibilidade disso aqui ser apenas uma distopia capitalista. Não. Essa distopia desse nível aí tem que ser pós-apocalíptico. Alguma coisa aconteceu. Cadê o governo? Mas em todo caso, por mais que sejam filmes que eu não tenha ligado, eles têm plots interessantes que encaixam muito bem desse mate. Às vezes você pode fazer aí uma subtrama dentro dessa trama principal que o Marcelo sugeriu, e isso daí dá sagas e sagas aí dentro que você pode aproveitar esse plot de maneiras muito, muito diferentes e duradouras. Pode fazer igual Jogos Vorazes mesmo. A menina começou a atuar lá, ela já tá com 7 Oscar e ainda tá fazendo Jogos Vorazes. Fez, inclusive, a Mística ser professora do Instituto Xavier. Exato. Acho que foi a grande conquista da carreira dela. Foi fazer a Mística ser par romântica do Xavier. Podemos seguir? Vamos para o último plot da noite. E o último plot da noite é o Orbe Vivo. Como o Marcelo fala, eu sou um trapaceiro. Eu pego as coisas que eu já usei nos jogos e trago para as campanhas. E farei isso mais uma vez. Qual é a ideia? O plot é o seguinte, lembra que lá atrás eu falei dos dragões, que são uns cavaleiros do apocalipse? Quando a galera tiver na bagunça, os dragões vêm e sacaneia com tudo? Pois é, o plot é exatamente esse. Seus heróis estão num dia feliz, vivendo na sua cidade após uma grande aventura, grande vitória, grandes conquistas. Tá tudo, a paz foi alcançada, tamo legal demais. Já tem uma semana que o máximo que a gente tem lá naquelas feirinhas da guilda é alguém pedindo pra resgatar o gato que foi pra plantação. Tipo as histórias do Naruto que o Marcelo gosta. E aí você tá lá com aquelas aventuras de rank D, comendo frouxa.
E a sua grande cidade, sua grande metrópole medieval, com 100 mil pessoas, torres de mago, uma fortaleza intransponível, um rei poderosíssimo, começa a ser atacada por um grupo de dragões. Eu não falei por um dragão, nem por 2 dragões. Eu falei por um grupo de dragões. Ah, mas meu grupo ainda é muito novato. Meu grupo tem nível intermediário. Eu só não aconselho essa aventura aqui para grupo nível baixo. Tá? Menor do que 5 níveis, 7 níveis aí, você tem certo cuidado. Mas a partir daí você já pode, porque já tem uns dragãozinhos bons para enfrentar a partir desse nível, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que um monte de dragão vem com tudo, vem com gosto de gás, igual fala aqui na região. E eles começam a atacar e destruir e dizimar sem piedade nenhuma. Os dragões mais poderosos vão ficar focados na parte mais difícil, que é a fortaleza, as torres e tudo mais. A parte periférica, onde tem mais população, os dragões mais fracos vão lá. E você vai começar a setorizar os seus aventureiros de acordo com o nível. Se eles são um nível mais baixo ali, você vai botar eles para periferia, acompanhando a galera de longe. Se ele tem níveis poderosos, se eles estão liberando o épico, você já põe ali naquela fortaleza lá, junto com os magos, bicho grande, para dar um grau aí na sua aventura. E a ideia não é eles matarem dragões não, tá? A ideia é eles enfrentarem alguns dragões e ver que a cidade está mobilizando todos os seus esforços para compensar aquele ataque, para pelo menos diminuir a destruição que aqueles bichos fazem, mas não está conseguindo. Em algum momento, fugir não vai ser uma opção, porque magicamente a informação corre, alguém vai falar que outras cidades grandes de outros reinos também estão sendo atacadas. E isso vai ser uma coisa geral. Os dragões vieram para varrer as criaturas humanoides. E aí você vai ter que bolar, logicamente, uma premissa para informar a eles o que eles têm que fazer. E a ideia é, a informação que chega para eles é: existe ou existiu há um tempo esquecido e perdido, um grande dragão ancião, dourado, e ele tinha um inimigo, que era um grande dragão modafoca vermelho. Malvadão e o bonzinho. Dourado o bonzinho, o vermelho o malvadão. Viu? Fica a dica. Aí, o que acontece é que o dourado, como ele é bonzinho, o que ele faz é ficar na dele. Ficou lá dorminhoco, de boas. E o dragão vermelho malvadão falou assim: cara, o único que topa comigo aqui é aquele dragãozão dourado ali. Sabe o que eu vou fazer? Vou tocar o terror. E lá, muitos milênios atrás, ele chamou a galerinha dele e veio pro mundo pra varrer geral. E começou a ter uma maior batalha e destruição e tudo mais. E um grupo de aventureiros vai lá e vai tentar ter a sorte contra esse dragão vermelho e vai tomar peias em cima de peia. E sabendo que o único capaz de enfrentar esse dragão vermelho é um dragão dourado, fortão, eles vão atrás do dragão dourado. Vão acabar, logicamente, acordando, tendo algum risca-faca com o bicho. Só que o bicho vai entrar em um acordo. Ele vai falar o seguinte: ó, a única criatura que eu não consigo controlar é o dragão vermelho. Então, o que vocês vão fazer é o seguinte: tomba ele no tapa, toma aqui esses elementos pra vocês vencerem. E aí vocês voltam pra conversar comigo, que do resto a gente trata. Eles vão lá, logicamente, criaturas épicas lendárias que os jogadores conhecerão só pelos mitos. Se você for um mestre bonzinho, você pode pedir para que eles façam as fichas e enfrentem esse dragão lendário vermelho e tudo mais. Dê armas poderosas para eles. E aí, eles vencendo, eles têm que fazer um limpa naquelas zilhões de criaturas dominadas pelo dragão vermelho. E é nesse ponto que aparece o dragão dourado. O dragão dourado arranca os 2 olhos dele e fala o seguinte: meu poder em dominar as feras está nessas 2 orbs. Eu vou me retirar até um plano que eu tenho para viver lá eternamente em paz, e enquanto essas orbs estiverem sob o domínio de vocês, os dragões não mais atacarão dessa maneira. Aí ele entrega uma pro líder guerreiro e outra pro líder mago desse grupo de aventureiros. E vai embora. E essas orbs são guardadas. O que acontece e que eles descobrem é que o guerreiro e o mago, depois de enfrentarem isso tudo e resolverem, brigaram, porque ficaram de mal um do outro. O guerreiro escondeu a peça dele e o mago foi para um outro plano.
um plano que ele criou e levou essa orbe dele. Só que nessa terra, nesse plano, alguém achou o orbe do guerreiro e quebrou. Quando ele quebrou a orbe do guerreiro, os dragões vieram. E agora, para resolver a treta, eles vão ter que ir lá no plano do mago, resgatar a orbe que sobrou e trazer ela pra cá, pra que esse terror acabe. E aí você vai bolar, de acordo com o nível de desafio da galera, toda a aventura nesse outro plano, pra que eles possam resolver o caso. E tá aí, um plot que pode durar algumas sessões, pelo menos umas 5, 6 sessões, porque ela vai dar um certo trabalho, mas que vai ser divertidinho, principalmente se você for um mestre bonzinho e deixar os caras fazer aquela ficha épica lá pra lutar contra o dragãozão vermelho, nervoso, malvado, que eles vão sentir um gostinho de aventura épica. É, quando você tava falando sobre Apocalipse Dragão, eu quase falei, tipo assim, tipo Eras, né? Porque eu conheço essa história, eu sei o que aconteceu. Então, é bem atrelado ao cenário, né? Eu acho que, na verdade, acho que isso que você citou aí é meio que quase pilar do cenário de Eras, assim. Essa Sim. treta toda que é a treta das duas ordens, né? De igual de Vir. E aí tem esse lance das orbes, que é o que mantém os dragões afastados. Aí quando rola ali o final da terceira era, que eles quebram essa orbe e o pau tora. Exatamente. Então, é interessante, só que, igual eu falei, talvez ele seja muito atrelado ao cenário, porque tem um background muito grande, né, pra você envolver isso daí. É mais difícil você você pode jogar isso como uma aventura paralelazinha, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. Você pode jogar o seguinte: se os personagens já tiverem certo desenvolvimento, você pode falar que aliados de outro plano, isso aí tá acontecendo em outra dimensão, em outro dos mundos. Quando a gente falou dos planos da existência mesmo, que a gente falou de outras dimensões, pode estar acontecendo lá. Por exemplo. Fiquei sem palavras. Eu acho muito interessante. Eu gosto dessa ideia. Eu nunca tinha, confesso, pensado na ideia de um apocalipse causado por dragões. Justamente porque eu tenho esse preconceito contra dragões como criaturas. O próprio lore, que eu tô mais acostumado, vamos dizer assim, o lore oficial de dragões do cenário de fantasia medieval, é muito de os dragões como criaturas inerentemente individualistas, né? Eles, como eles são muito gananciosos, eles são muito individualistas. Então sempre foi uma coisa muito difícil que eles conseguissem fazer algo de grandes dimensões juntos, porque seria muito difícil alguém unificá-los, alguém comandá-los, etc. Então, é um pouco do que o Luiz falou, é parte do processo. Se você quiser usar em um cenário que não seja o Eras, que já tem o background, que tem um lore construído, que justifique e valida isso. Uma parte interessante e importante do processo é você pensar em como fazer essa adaptação para o cenário que você estiver narrando. Então, se você estiver narrando isso num cenário original, oficial de D&D, por exemplo, ou num cenário próprio, você vai ter esse processo de pensar em como justificar esse plot, como você fazer isso, porque você está fazendo uma adaptação das criaturas. Você está adaptando, você não está usando as criaturas mais meramente pelo formato original. Você está estabelecendo toda a cadeia a conexão com as orbs, etc., para poder fazer isso. O que não é um exercício, o que não é um defeito, o que não é um problema. Inclusive, é excelente, um exercício muito bom de world building para você pensar sobre isso. A ideia seria você dar uma lógica ao porquê que criaturas tão fortes e poderosas não simplesmente falam assim: eu sou orgulhoso, eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou ambicioso, por que eu não tô dominando as outras espécies em vez de ficar aqui numa toca cheia de ouro guardado? Então... É um pouco Smaug, né? O Smaug fica guardando o ouro dele lá, mas aí na hora que a galera resolve ir lá perturbar ele fala: então tá bom, deixa eu lembrar vocês, por que é melhor pra vocês que eu fique de boa no meu castelo? Mostrar pra vocês o que acontece quando eu resolvo atacar. Porque dragões são muito poderosos e inexplicavelmente eles gostam de ficar parados, deitados em ouro. Ó.